Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 13, capítulo 6, Castelo do Vampiro. Ugh, minha cintura está tão dolorida. Ark gemeu ao descer do golfinho. Usar os golfinhos foi bom porque eles não custam dinheiro, mas era diferente de andar num confortável barco à vela, com a coluna constantemente curvada. Além disso, ele teve que cavalgá-los por uma boa distância. E Usuria disse que o fragmento das Três Maravilhas estava a 700 quilômetros dela em linha reta. No entanto, Ark teve que viajar ao redor da costa, então eram cerca de 1000 quilômetros. Claro, a distância era diferente da realidade, mas ainda demorou 5 horas para chegar ao seu destino. Ufa, que bom que chegamos antes que minha cintura quebrasse. Ark olhou em volta com olhos tensos. Ele havia saído à noite e demorou 5 horas, então já era meio-dia. Mas a terra ao seu redor estava envolta em uma escuridão espessa. Uma janela de informações apareceu quando ele chegou perto da costa. Você entrou na área Dark Arf. Conhecimento do explorador. Bônus de descoberta de áreas ocultas. Pontos de habilidade. 20. Você foi afetado por uma misteriosa magia Dark Blood criada por uma fonte desconhecida. Todos os jogadores dentro da esfera de influência de Dark Blood terão estatísticas e alcance de visão reduzidos em 30%. No entanto, esta penalidade não se aplica a jogadores com o atributo sombrio. Por outro lado, jogadores com atributo Light têm suas habilidades bloqueadas pelo Dark Blood e recebem continuamente dano da escuridão. A área estava encoberta por uma névoa negra realista. Nem mesmo o luar conseguia brilhar na escuridão densa. Era realmente a terra dos vampiros. A propósito, estava debaixo do nariz dele o tempo todo. Quem poderia imaginar que a última peça das Três Maravilhas estava escondida na área onde Dedrick morava? Funcionou bem. Se eu encontrar Dedrick, não será tão difícil encontrar a peça final. Primeiro preciso encontrar Dedrick e receber informações sobre o terreno. Mas ele não podia ter certeza de encontrar Dedrick. Se esta fosse a terra dos vampiros, então haveria outro vampiro além de Dedrick. Não havia garantia de que esses outros vampiros seriam amigáveis com Ark. Em mundos normais de fantasia, os vampiros possuíam magia poderosa e grande inteligência. Felizmente, ele tinha o atributo sombrio, então Dark Blood não o afetou, mas ele não podia ser descuidado. O Arknin, essa atmosfera não é incomum? Minhas estatísticas diminuíram. O que diabos é essa área? Buxil perguntou a Ark com uma voz inquieta após o pouso. Ah, eu não te contei. Esta é a terra dos vampiros. Vê vampiros? Eu de repente me lembrei que estou muito ocupado, então tenho que ir. Você quer morrer? O Cook é realmente assustador. Sempre tive medo do vampiro Drácula. Bem, o medo de Buxil era compreensível, mas não seria ele quem correria risco. Não importa o quão assustadores fossem, um vampiro ainda era um monstro. Ele simplesmente iria caçá-lo normalmente se aparecesse. Pare de falar bobagem e siga-me. Ark usou Eyes of the Cat e entrou na floresta próxima à costa. O mapa ficou claro e confirmou que a floresta localizada no leste era enorme, e os arbustos da floresta eram muito densos. Além da névoa negra, o que mais há de especial na terra dos vampiros? Mas Ark começou a se sentir muito desconfortável depois de entrar na floresta. O que? Esse sentimento? Ark mais uma vez verificou a área com uma expressão tensa. No entanto, ele não conseguia ver nada diferente além de árvores e grama. Foi silencioso. Não, estava muito quieto. Sim, essa era a fonte de seu sentimento desconfortável. A floresta era densa, mas ele não conseguia sentir nenhum sinal de vida nela. Não importa onde ele fosse, ele não conseguia ver nenhum sinal de monstros, pequenos animais ou mesmo pássaros. Estava tão silencioso que até o som de Buxil engolindo sua saliva podia ser claramente audível. Estranho. Algo está estranho. Oi. Arknin, ali, algo está ali. O que? Onde? Ark ficou tenso e se virou depois de puxar a espada. Porém, não havia nada no local indicado por Buxil. Não há nada. Mas algo claramente tocou minha nuca. Acalmar. Você me surpreendeu sem motivo. Ark mais uma vez começou a olhar ao redor da floresta. Graças à comoção de Buxil, Ark também começou a ficar mais ansioso. Realmente parecia que algo os estava seguindo pela floresta. Foi a mesma sensação que ocorreu ao voltar para casa sozinho à noite. Ocasionalmente, Buxil gritava e desabava no chão. Mais tarde, ele descobriu que Buxil era fraco para fantasmas e demônios. Buxil parecia considerar os vampiros como outra forma de demônio. Embora Buxil esteja exagerando, pode haver algo aqui. Portanto, Ark usou Stalking de Radum para verificar se havia algum vestígio. No entanto, ele não conseguiu encontrar nada. Eu não sei, então eu deveria usar Stalking continuamente. De qualquer forma, se ele removesse a sensação desconfortável, então viajar pela floresta estaria bem. Não havia monstros ou animais por perto, mas a densa floresta tinha frutas e ervas abundantes. Ark havia descartado todo o lixo em sua bolsa, então começou a reunir todos os ingredientes que encontrou na floresta. Quanto tempo se passou? Sac. Radum, que estava usando Stalking, sacudiu a língua e apontou para um ponto. Algumas pegadas estavam entre os arbustos. Você procurou informações sobre as faixas-alvo. Classificação. Profissão guerreira, alinhamento. NPC normal, tempo de viagem. 38 minutos atrás. Um NPC normal? O que? Também há residentes normais aqui? Ark parecia um pouco desnorteado. Esta era a terra dos vampiros. No entanto, havia NPCs normais nesta área? Isso não significava que os NPCs viviam em harmonia com os vampiros? Se existem NPCs, então não é tão ruim assim. Se existem NPCs, então deve haver uma aldeia. Posso encontrar informações sobre os vampiros lá. Radum rastreia as pegadas. Sac. Ark ordenou a Radum e seguiu as pegadas pela floresta. Eles correram pela floresta densa por aproximadamente 30 minutos. A pequena aldeia apareceu na frente dele.
O que? Essa é a aldeia? Havia 100 residentes morando na aldeia. Ark e Buxil suspiraram de alívio e olharam ao redor da aldeia. Mas a atmosfera aqui também era um tanto estranha. Tanto os homens quanto as mulheres eram corpulentos e grandes. Seus rostos também eram duros como pedras, o que era quase assustador. Eles não estão todos usando roupas de couro? Não há feras por perto. Então por que elas estão usando roupas de couro? E o que há com suas expressões? Eles parecem pessoas sem alma. De qualquer forma, conhecer os NPCs foi difícil. Por exemplo, Ark entrou na aldeia e falou com o aldeão perto da entrada. Com licença. O que você? O aldeão parecia ter visto um fantasma e correu para a aldeia. Também foi o mesmo depois. Não importa o quanto ele tentasse pedir informações, as pessoas fugiriam com uma expressão de medo. Por que eles são todos assim? Eles acham que vou comê-los como um javali? Ah, Arknin, esta vila é estranha por algum motivo. Buxil falou com uma voz trêmula. É realmente estranho. As mulheres são todas como Hulk. Ah, acabei de lembrar. O que? Essas pessoas foram claramente mordidas por vampiros. É como em um filme. Uma pessoa mordida por um vampiro se transformará em um monstro estranho. Isso mesmo. Claramente esse é o motivo. Não há outra razão para as pessoas viverem perto de vampiros. Oh, vejo que todos esconderam o pescoço. Talvez escondendo uma marca de mordida? Eles também têm anemia. Talvez eles mordam de acordo com o tipo sanguíneo, certo? Eu tenho tipo sanguíneo RH. Certamente não haverá vampiros com tipo sanguíneo RH? Ah, ele realmente estava brincando. Ark não sabia por que ele estava com tanto medo. Mas tendo em conta que era a terra dos vampiros, tal conversa não poderia ser descartada. Depois de pensar sobre isso, também estou me sentindo um pouco nervoso? Vocês são aqueles que vieram de fora da cidade. Então, de repente, ele ouviu a voz de alguém atrás dele. Ark e Buxil se viraram com uma postura agressiva, mas a voz apenas riu. Hahaha, parece que te surpreendi. Desculpe. Quem é você? Eu sou Alberto. Eu moro nesta cidade. A pessoa que se apresentou como Albert era um homem de 20 anos. Seu rosto também parecia duro, então era um problema sério nos genes dos residentes. Albert sorriu e ainda parecia assustador. Por favor, não se ofendam com a atitude dos aldeões. Eles estão apenas assustados porque é a primeira vez que veem estranhos. Você parece diferente de nós. Então você é? Bem, depende das pessoas com quem você conversa. Albert encolheu os ombros e respondeu. Ark ainda não estava satisfeito, mas felizmente encontrou alguém disposto a conversar. A propósito, ouvi dizer que vampiros vivem aqui? Está correto. Isso é um problema? Ark ficou ainda mais perdido com as palavras de Albert. E? O que há com essa reação? Não é um vampiro? Os vampiros não sugam o sangue de uma pessoa? Mas como ele pode parecer tão casual falando sobre vampiros? O que diabos está acontecendo? Talvez? Então você é possivelmente um vampiro? Euk! Buxil surtou e recuou com as palavras de Ark. Mas Albert apenas riu e balançou a cabeça. Isso é impossível. Os vampiros são os aristocratas. É impossível para eles viverem numa aldeia como esta. Se você fez essa pergunta, então acho que não há vampiros lá fora. Então você mora ao lado dos vampiros? Claro. Albert assentiu e respondeu. Bem, esta é sua primeira vez aqui, então vou explicar para você. O fato de que os vampiros são nossos salvadores. Todos os residentes deste lugar são protegidos pelo Senhor. Senhor, o Lorde Vampiro. Albert voltou os olhos para a floresta e continuou falando. Você provavelmente não sabe disso, mas um grande incidente ocorreu nesta região há muito tempo. O céu e a terra foram abruptamente divididos e o fogo cobriu o mundo. Provavelmente foi quando seu Tandal foi separado da Terra-média e engolfado pela tempestade dimensional. Naquela época, muita gente morreu sem saber por quê. Então, o Lorde Vampiro liderou seu clã aqui. E ele usou magia poderosa para estabelecer proteções nessa área. Estamos vivos graças a essas proteções. Além disso, o Senhor expulsou todos os monstros que habitavam essa área. Graças a isso, a floresta ficou abundante e não precisamos nos preocupar com nossas vidas. Bem, vivemos sem medo há muito tempo, então eles se tornaram um pouco covardes. Albert sorriu e apontou para a aldeia. Quando Ark se virou para olhar, os aldeões que estavam espiando pelas janelas se esconderam instantaneamente. De qualquer forma, a explicação de Albert foi surpreendente. Segundo ele, o vampiro que apareceu aqui não era aquele que ele conhecia. Não era um vampiro que sugava sangue indiscriminadamente, mas sim alguém que vivia em harmonia com NPCs comuns. E graças aos poderosos encantamentos colocados pelo Lorde Vampiro, os residentes não sabiam que seu Tandal havia ressuscitado. Oh, isso aconteceu lá fora? Mas não tem nada a ver conosco. Este é um paraíso sem ameaças de monstros e com recursos abundantes. Estamos satisfeitos com nossas vidas aqui. A floresta circundante era definitivamente rica em frutas. E de acordo com Albert, existem muitos animais selvagens nas profundezas da floresta. Há realmente muitas coisas surpreendentes sobre a área. Nunca pensei que haveria pessoas morando perto de um vampiro. De qualquer forma, não eram más notícias para Ark. Se um vampiro gentil estivesse morando aqui, ele não teria problemas em encontrar Dedrick e as Três Maravilhas. A propósito, por que estrangeiros como você vem aqui? Você claramente entendeu mal os vampiros, então que razão você teve para vir aqui? Era como se Albert tivesse coçado um local que coçava. Na verdade, vim encontrar algo. Talvez eu possa ajudar. Estou procurando. Não, na verdade estou procurando por duas pessoas. Um deles é um vampiro chamado Dedrick. Ele é um aristocrata. Ah, Dedrick. Eu o conheço. Ele é um vampiro que mora perto. Realmente. Sim, posso guiá-lo até a residência dele. Por favor, me guie. Eu farei isso. E a outra pessoa? Eles são um clã de feras. Você já viu algum clã de feras na área? Albert começou a franzir a testa com a pergunta de Ark. Depois de um momento pensando, ele balançou a cabeça. Desculpe. Não me lembro de ter visto nenhum clã de feras. Com licença, mas posso perguntar por que você está procurando por um clã de feras? Isso é um pouco, me desculpe. As Três Maravilhas também eram um tesouro para os NPCs. Como ele poderia fornecer informações excessivamente sobre isso? Ark recusou e Albert apenas acenou com a mão casualmente. Não, está tudo bem. Eu só tenho uma natureza curiosa. De qualquer forma,
vou guiá-lo até Dedrick. Ah, antes disso, talvez você tenha ouvido rumores e tenha vindo matar um vampiro. Absolutamente não. Dedrick ficará muito feliz depois de me encontrar novamente. Hahaha, foi só uma piada. Se você viesse matar vampiros, nunca teria passado pelas barreiras. Agora, siga-me. Quando seu negócio terminar, por favor, venha falar comigo sobre o mundo exterior. Albert riu com uma voz agradável e começou a andar. Na verdade, um vampiro tinha o atributo sombrio, então era necessário um sacerdote com o atributo luz para combatê-lo diretamente. No entanto, a proteção Darkblend isolava todas as habilidades de luz e as danificava constantemente. Em outras palavras, o inimigo natural do vampiro não poderia entrar aqui. Quão poderoso é o Lorde Vampiro para erguer tais proteções? Mas Albert, que morava aqui, nunca tinha visto o Lorde Vampiro. Os vampiros que viviam aqui tinham sua própria hierarquia. O Lorde Vampiro vivia em um castelo no centro da área e nunca sai do castelo. Apenas vampiros de alto escalão podem visitá-lo. Claro, Dedrick morava na periferia da região. Arknin, não há algo estranho? Buxil sussurrou em seu ouvido enquanto atravessavam a floresta. Ark enviou-lhe um olhar irritado. O que? Você sabe. Um vampiro e humanos vivendo pacificamente. Obviamente essa pessoa está sendo controlada por um vampiro. Eu disse para você se acalmar. Olha a garganta daquele cara. Você vê uma marca de mordida? Ark apontou para o pescoço de Albert enquanto falava. É claro que Ark havia considerado isso, mas não havia marcas em seu pescoço após a verificação. Ark também não tinha medo de vampiros como Buxil. A convocação de Ark não era também um vampiro? Depois de pensar em Dedrick, ele duvidou muito que os vampiros do Novo Mundo fossem tão assustadores. Os vampiros sugavam sangue, é claro, mas quem sabia se eles tinham a habilidade de controlar as pessoas? E mesmo que tal habilidade existisse, ele duvidava que o vampiro pudesse usá-la excessivamente. Vou matá-lo se der errado. Este é o castelo de Dedrick. Depois de caminhar por 30 minutos, Albert indicou um imponente castelo na floresta e falou. Esse é o castelo de Dedrick? As bocas de Ark e Buxil caíram. O castelo estava localizado em um enorme penhasco. Parecia um antigo castelo que apareceria nos folhetos turísticos da França e do Reino Unido. Estava escuro e parecia sombrio, mas isso era natural para um castelo de vampiro. De qualquer forma, Ark instantaneamente ficou com raiva ao ver o castelo. O que? Aquele pirralho Dedrick. Ele era tão rico assim? Mas depois de pensar sobre isso, foi natural. Afinal, Dedrick era um aristocrata. Além disso, ele herdou todas as propriedades de Dunfil após evoluir. Apesar de seu comportamento, Dedrick ainda era um aristocrata. Filho da puta. Então é assim. Meu animal de estimação possuía um castelo tão extravagante. O que está errado? Albert perguntou depois de ver a expressão de Ark. Ah, não é nada. Então, por favor, siga com atenção. O lugar que estamos escalando é íngreme. Havia degraus em espiral de pedra esculpidos no penhasco onde o castelo estava localizado. Depois de subir os degraus de pedra, soldados que guardavam o portão puderam ser vistos. Era natural ter guardas num castelo deste tamanho. Mas isso ofendeu Ark ainda mais. O que é isso? Ele ainda tem guardas? Sim, Dedrick realmente cresceu. Por favor, espere um minuto. Albert conversou um pouco com os guardas antes de retornar. Os guardas consultaram o senhor depois que eu disse seus nomes. Eles me disseram que você pode entrar. Os guardas irão guiá-lo. Então eu vou embora. Me siga. Os guardas se aproximaram do grupo de Ark depois que Albert saiu. Ark e Buxil sentiram seus olhos se arregalarem quando entraram no castelo. Era extraordinário por fora, mas parecia ainda mais incrível por dentro. Parecia mesmo um castelo medieval de um nobre, com as paredes decoradas com diversas obras de arte e dezenas de soldados e servos perambulando. Alguns dos criados estavam até vestidos como empregadas domésticas típicas. Claro, os rostos das mulheres pareciam com os da aldeia, então foi um pouco perturbador. De qualquer forma, um sentimento sombrio começou a surgir dentro dele. Droga, seu mestre está passando por todo esse sofrimento enquanto ele vive no luxo toda vez que morre? Na verdade, não é de admirar porque ele queria tanto voltar para casa. Ele verá em breve. Depois de registrá-lo no porto, farei com que ele trabalhe constantemente. Ark subiu as escadas. A escada subia até o 10º andar. Ark logo chegou na frente de uma porta com imagens de morcegos desajeitadamente esculpidas nela. Entre. As portas grossas se abriram e o quarto onde Dedrick morava finalmente apareceu. Embora soubesse que sua convocação morava aqui, o quarto luxuoso fez Ark hesitar um pouco. No lado oposto, uma sombra sentada em uma cadeira grande, de costas para Ark, podia ser vista. Senhor, nós os trouxemos aqui. Senhor, então Dedrick está sentado aí? Aquele cara? Ele ouviu meu nome e nem se deu ao trabalho de se virar? Seu mestre chegou, mas sua atitude ainda é assim? Não é como se um cachorro de rua entrasse em casa e se aproveitasse? Ele deve ter ficado ousado depois de ficar longe de mim por alguns dias. Ok, vou ver o quão presunçoso ele vai se sentir depois de eu puni-lo. Ei você! Ark gritou antes de estremecer e fechar a boca. A cadeira virou lentamente e revelou o senhor do castelo. Era um jovem com cabelos arrumados. Ele olhou para Ark e curvou os lábios. Presas afiadas foram reveladas lentamente? De qualquer forma, ele sabia que era um vampiro, então Ark não ficou tão surpreso. O problema é que não era Dedrick. Tenho prazer em recebê-lo em meu castelo, estrangeiro. Quem? Eu sou o conde do clã dos vampiros, Caracu. Você pode me chamar de Arl. As presas de Caracu foram orgulhosamente reveladas enquanto ele ria. Conde Caracu. É então Dedrick? Dedrico? Lembro-me de ter ouvido esse nome em algum lugar, mas não consigo lembrar onde. Mas eu pensei que esta fosse a residência de Dedrick. Caracu de repente começou a rir. A inteligência dos humanos que são animais inferiores ainda não mudou ao longo de centenas de anos. Eles ainda são estúpidos. Você é facilmente enganado depois de ficar um pouco ansioso. O que? Você ainda não entendeu? Você não foi levado ao meu castelo por engano. Foi sorte. Tive muita sorte de estar inspecionando a área e ter visto você.
Tenho observado desde que você pisou em meu território, com meus olhos. Foi naquela época. Algo flutuou atrás de Buxil. Para sua surpresa, era um globo ocular. Quando o globo ocular apareceu em seu pescoço, Buxil gritou e caiu no chão. Enquanto isso, o globo ocular voou em direção a Caracu. Caracu agarrou o globo ocular e enfiou-o no olho esquerdo antes de rir. Que porco barulhento. Bem, ele ficará quieto em breve. O quê? O quê? Globo ocular? Então a sensação desconfortável na floresta. Ark foi finalmente capaz de determinar a origem de sua sensação desconfortável na floresta. O globo ocular voou no ar, então foi impossível para Radum detectá-lo com Stalking. Em seguida foi escondido na nuca de Buxil pelos cabelos. Então é claro que ele nunca soube disso. Então o vampiro está me observando desde que cheguei na costa e me atraiu para cá? Por quê? Caracu riu instantaneamente quando Ark recuou alguns passos. E esse humano lento finalmente entendeu a situação. O que diabos você está procurando? Por que você? Ah, você realmente é muito estúpido. O primeiro humano que conheci depois de centenas de anos é um idiota. Espero não me tornar estúpido depois de sugar o sangue dele. Chupar meu sangue? Você é tão lento. Você não consegue perceber pela atmosfera? Isso é uma piada? Por que outro motivo eu atrairia alguém irritante como você aqui? Caracu enviou a Ark um olhar irritado. Mas Ark ainda não conseguia entender a situação. Claro que ele sabia. Era natural que um vampiro sugasse sangue. Porém, e as pessoas que ele conheceu na aldeia? E Alberto? Os guardas e funcionários do castelo? Vampiros vivendo com humanos. Seu idiota, não é impossível para os humanos viverem com vampiros? Caracu de repente agitou sua capa e uma tempestade negra apareceu. Então, alguém agarrou o pulso de Ark por trás. Ele se encolheu e olhou para os guardas. Não, era algo que parecia um guarda. O corpo do guarda começou abruptamente a se dividir. A boca foi rasgada da esquerda para a direita e um focinho apareceu. Presas afiadas emergiram da boca e havia cheiro de fera. Ao mesmo tempo, a pele se rasgou e se transformou em um estranho monstro vermelho. O que isso é? Ark reflexivamente atacou o guarda com sua espada. Então o guarda que se transformou em monstro deu um salto para trás e evitou seu ataque. No escuro, seus olhos ficaram vermelhos. Ark rapidamente usou a Eyes of the Cat e confirmou que eles eram chamados de Blurry. Logo os outros guardas também arrancaram a pele como se fosse couro e se transformaram. Oh meu Deus, os guardas e funcionários do castelo também são sangrentos? Finalmente ele percebeu como havia caído nas presas do vampiro. Caracu disse que não havia humanos aqui. Em outras palavras, Ark era uma refeição deliciosa que apareceu depois de centenas de anos. Caracu estava com medo de que Ark pudesse fugir, observando-o e enviou Albert para atraí-lo. Ele foi estúpido o suficiente para ouvir o discurso do vampiro. Nunca pensei que seria enganado por um monstro. Sim, é por isso que ele acreditou nas palavras de Albert. Os vampiros também eram monstros. Ele nunca pensou que os monstros do jogo usariam truques baratos. No entanto, havia algo que Ark não havia considerado. Dedrick era alguém que às vezes o ajudava com seus truques baratos. Estaria tudo bem se houvesse apenas o sangrento. Ark olhou para o sangrento que se aproximava na escuridão. O aparecimento de monstros da cor do sangue no escuro parecia um filme de terror. Mas se os efeitos visuais fossem removidos, não seria uma situação que deixaria Ark com medo. O nível médio do Blurry era 350. Por outro lado, o nível de Ark era 314. Dark Blund aplicava uma penalidade a outros jogadores, mas era um bônus para Ark. Com o bônus de 40% aplicado, Ark estava no nível 439. Mesmo com muitos sangrentos por perto, era possível fugir deles. No entanto, Ark sentiu desespero depois de verificar o nível de Caracu. Oh meu Deus, nível 500. Devo apreciar o poder de um estrangeiro que finalmente conheci depois de muito tempo? Caracu sorriu e riu. Argyn, eu sabia. Eu te disse que seria assim. Calha a boca. Você gostaria de se tornar a primeira doação de sangue? Lâmina negra. Ark agarrou o colarinho de Buxil e disparou aleatoriamente uma Dark Blade. Se Caracu ajudar, então estou ferrado. Felizmente esse cara parece considerar a batalha como entretenimento. Eu tenho que empurrar esses caras para trás e escapar de alguma forma. Então o sangrento evitou sua lâmina negra e golpeou Ark com uma garra. Ark sentiu um choque surdo em seu lado e recuou rapidamente. Então os dois monstros restantes correram até ele. Ark estava pensando em esperar por uma chance de escapar, mas não houve tais oportunidades quando a luta começou. O quê? Esses caras, eles estão realmente no nível 300? Os sangrentos eram mais poderosos do que ele imaginava. Os ataques das garras e presas diminuíram constantemente sua saúde enquanto eram realmente ágeis. Havia apenas 3 deles, mas Ark não podia garantir 100% que ele poderia vencer. Suas estatísticas aumentaram graças ao Dark Blund, mas a proteção foi criada por vampiros, então também se aplicaria aos vampiros e aos sangrentos. Eu calculei incorretamente. Depois que todos os bônus são aplicados, é como se meu nível ainda fosse 314. Proteção das trevas, aumento repentino de poder. Ark ativou as habilidades especiais de seus anéis. Sua defesa e resistência mágica aumentaram em 20%. Com suas estatísticas aumentadas ao máximo, Ark atacou cegamente usando Dark Blade e Dark Dance. Fresco, muito fresco. Caracu riu e bateu palmas com a visão. Depois de usar todas essas habilidades, ele mal conseguiu derrotar um sangrento. Enquanto focava em um, os outros 2 conseguiram ficar atrás dele. Ele recebeu muitos danos dos ataques de backstab, mas estava dentro dos cálculos de Ark. A entrada estava agora aberta graças a eles estarem atrás dele. Agora, Buxil, corra. Ark agarrou a coleira de Buxil que gritou e começou a correr. Porém, naquele momento algo apareceu na frente da porta. Surpreendentemente, Caracu conseguiu chegar até lá. Depois de centenas de anos os humanos desenvolveram um pouco de astúcia. Caracu riu e murmurou. Estou feliz que você não seja o cara estúpido que pensei que fosse. Suas habilidades também não são ruins. O sangue de um sujeito forte terá um sabor ainda melhor. Finalmente poderei saciar minha fome de sangue humano depois de muito tempo. Não aguento mais a sede. Infelizmente, este é o fim dos seus truques.
Caracu desapareceu instantaneamente. Ark estremeceu e virou o corpo antes de repente sentir um tremendo choque. Você foi atacado por Caracu. 500 de dano. Ick, o que é isso? Ele ficou tonto com o golpe. Mesmo com seus vários buffos de defesa, ele ainda recebeu 500 de dano. Isso significava que o golpe normalmente causaria 800 de dano. Como esperado, o monstro de nível 500 não era comum. Talvez seja porque as estatísticas de Caracu também aumentaram graças ao Dark Blood. É claro que uma proteção criada por um vampiro seria a que mais beneficiaria os vampiros. Em uma luta 1 contra 1, não havia como Ark enfrentá-lo. Com o sangrento lá também, as probabilidades não estavam a seu favor. Droga, eu não posso me tornar a refeição de um vampiro. Lâmina negra. Golpe sombrio. Resposta. Ark disparou as habilidades para Caracu, que apenas riu. Boa jogada. Mas seu destino foi decidido no momento em que você pisou em meu território. Os dois sangrentos correram e flanquearam Ark à direita e à esquerda e ao comando de Caracu. Ark rapidamente se virou e usou riposte neles. Então ele deu um passo para trás e sentiu uma sensação de ardência no pescoço. Ark entrou em pânico e viu Caracu esfregando a boca. Já se passaram centenas de anos desde que provei sangue humano. É tão bom quanto o esperado. Ao mesmo tempo, uma mensagem de aviso vermelha apareceu na frente de Ark. Caracu usou sucção de sangue. Os efeitos da sucção de sangue variam dependendo do vampiro. A sucção de sangue de Caracu tem uma propriedade de restrição. Quando restrição for encontrada, seu ataque e defesa diminuirão em 10%. Além disso, 3 habilidades aleatórias serão seladas por 10 minutos. Ick, o que é isso? O rosto de Ark ficou pálido na janela de informações. Em uma situação tão difícil, seu ataque e defesa foram reduzidos e suas habilidades Dark Dance e Dark Blade foram seladas também? Não foi esse o som de Ark morrendo? Hahaha, vou espremer até a última gota de sangue de você. Enquanto Ark estava cambaleando, Caracu mostrou suas presas e correu novamente. É o fim se ele me morder de novo. Hadum, espada. Tempestade de espadas. Sac sac, sac 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 sac. Ark recebeu uma espada de Hadum e a fez explodir. Ugh, esse bastardo. Onde ele foi? Pegue-o. Naquele momento, Ark usou o sprint para passar pela porta e descer as escadas. Então ele ouviu uma voz gritando atrás dele. Foi Buxil quem ele havia esquecido. Oi, Ick, a Arknin. Quando ele se encolheu e olhou para trás, viu Caracu inserir suas presas no pescoço de Buxil. A avó que faleceu. O corpo rechonchudo de Buxil instantaneamente ficou drenado como uma múmia e ele desmaiou. Esse é um sujeito manipulado. Maldito, pegue o sujeito restante. O sangrento começou a arrancar sua pele ao comando de Caracu. Enquanto todos os guardas e funcionários se transformavam no sangrento, Ark desceu as escadas correndo. Havia 50 deles. Ark realmente foi convidado para o castelo do diabo. Oh meu Deus! Ark gemeu desesperadamente. Então, uma grande janela no meio da escada de repente chamou sua atenção. Ok, tenho que contar com um plano de desespero agora. Ark usou sprint para correr em direção à janela. O sangrento mais próximo dele balançou a garra. Naquele momento, Ark usou intimidação avançada para congelá-lo e pisou em seu corpo antes de pular. Foi como uma cena de um filme de Hong Kong quando ele jogou o corpo pela janela. Assim que ele tentou pular pela janela. Língua. Ark foi atingido por um poder oposto e foi jogado para trás. Eu não vou deixar você cometer suicídio. Caracu usou sua capa para bloquear o caminho de fuga de Ark e correu em direção a ele. Ark levantou o corpo e brandiu a espada. No entanto, um sangrento jogou seu corpo e foi esfaqueado pela espada. Enquanto isso, Caracu se aproximou de Ark e mordeu seu pescoço. Sua saúde já estava baixa, então ele caiu em estado crítico. Sua saúde diminuiu rapidamente à medida que mais sangue foi sugado. No M-Pomen, ele sentiu sua visão escurecer. Assim como Buxil, Ark se transformou em múmia e desabou. Droga, morrendo em um lugar como esse. Eu tenho que montar nos golfinhos aqui de novo? Mas a situação era muito mais séria do que Ark pensava. Chain of Blood foi ativado pela sucção de sangue do vampiro. A alma do usuário foi capturada pela sucção de sangue de Caracu. Usuários cuja alma foi capturada pelo vampiro terão seu local de ressurreição alterado à força. Além disso, todas as suas habilidades estão seladas. A cadeia de sangue durará até que Caracu morra ou você escape de sua esfera de influência. Asterisco, seu ponto de ressurreição foi alterado à força por Chain of Blood. Asterisco, todos os equipamentos foram desligados por Chain of Blood. Asterisco, todas as estatísticas foram reduzidas em 80% por Chain of Blood. Asterisco, todas as qualidades e habilidades especiais foram desativadas em Chain of Blood. Asterisco, o uso de bolsa foi proibido por Chain of Blood. Oh, o que é isso? Desta vez, o sangue foi drenado do rosto de Ark quando ele perdeu a consciência no jogo. Volume 13, capítulo 7, Penas de escravos forçados. Quanto tempo se passou? Ark de repente levantou a cabeça e examinou a área. O quê? Onde é isso? O que aconteceu? Era um espaço escuro cheio de um cheiro estranho. Por que ele estava em um lugar como este? Ark olhou em volta com uma expressão confusa antes de tocar em alguma coisa. Seu olhar baixou até ver a forma desmoronada de Buxil. Ei, Buxil, você está bem? Acordar. A Arknin? Buxil abriu os olhos depois que Ark o sacudiu. Então ele olhou para Ark tolamente antes de estremecer de repente. Eu que vê vampiro. Um vampiro estava bebendo meu sangue. Hein? Onde é este lugar? Acabei de acordar e também não sei. GRRR. Então ele ouviu um som horrível atrás dele. Ele pulou de surpresa e se virou para ver pupilas vermelhas na escuridão. Não foi apenas um. Na frente, de lado, dezenas de pares de olhos com uma luz ameaçadora se aproximaram deles. Ick, eu não vi nada. Nada foi visto. Eu vou desmaiar. Por favor, deixe-me desmaiar. Buxil gritou enquanto os monstros não identificados o cercavam e agarravam o cabelo de Buxil. Mas a situação não melhoraria mesmo se ele desmaiasse. Droga, eu não sei o que está acontecendo, mas no momento, hein? Ark rapidamente
rapidamente puxou sua espada. Não, foi mais como se ele tivesse tentado tirá-lo, mas a espada não estava na cintura. Não foi apenas sua espada. Todas as suas armaduras e acessórios desapareceram, restando apenas trapos. O que diabos está acontecendo? Por que meu equipamento sumiu? Uma janela de mensagem vermelha apareceu quando ele tentou abrir sua bolsa. O uso de bolsa foi proibido pela Chain of Blood. Chain of Blood? Ah, aquela mensagem que vi há pouco. Ark lembrou o que aconteceu antes de perder a consciência. Isso mesmo. Karakul sugou seu sangue e Ark foi vítima da maldição cadeia de sangue após morrer. Depois de verificar sua janela de informações de status, Ark confirmou que não poderia escapar do castelo com Chain of Blood ainda ativo. Além disso, suas estatísticas foram restritas em 80% e suas habilidades, bolsas e equipamentos foram todos proibidos. Um gemido emergiu naturalmente da boca de Ark quando ele se lembrou. Oh meu Deus! Essa habilidade é absurda. Então houve aquele som novamente e os olhos vermelhos se aproximaram. Com seu equipamento, habilidades e estatísticas reduzidos, Ark ficou tenso e recuou. Se ele fosse atacado por um monstro nesse estado, ele seria despedaçado. O que diabos são esses caras? Kikira, Cura, pare! Todo mundo está na mesma situação. Aconteceu quando Ark e Buxil estavam cercados pelos olhos vermelhos. De repente, ele ouviu uma voz atrás dele. Os intimidantes olhos vermelhos estremeceram e se retiraram. Então algo saltou entre seus olhos. Eu entendo. É a primeira vez que humanos vieram aqui. Não houve intenção de machucar você. Não há razão para machucar você. Nem qualquer motivação. Eles apenas se reuniram porque era incomum. Os olhos de Ark gradualmente começaram a se ajustar à escuridão. Sua visão gradualmente se iluminou, então Ark examinou a área. Ark acordou em uma sala subterrânea de pedra, e dezenas de monstros enxamearam neste lugar. Monstros que pareciam minhocas, monstros que pareciam touros, etc. Era como um museu de monstros com todos os tipos diferentes reunidos. A única coisa em comum era que todas as suas peles eram pálidas. Foi um monstro do tamanho de uma pulga chamado Flip que falou. Se ele fosse pela aparência, parecia o mais fraco, mas todos os monstros pareciam ouvi-lo. Felizmente, a atmosfera não parecia hostil. Não, ele não conseguia ver a impressão da pulga, mas parecia amigável. Onde é este lugar? E você é? Esta é a masmorra do Conde Karakul. O Flip falou devagar. E nós somos os monstros capturados por Karakul, assim como vocês. Bem, é bastante intrigante em muitos aspectos. Vocês vão se acostumar com isso. Você foi apreendido? É por isso que monstros não são vistos no território de Karakul? Isso mesmo. Mas Ar Karakul é diferente. O vampiro vem capturando monstros há muito tempo para aumentar sua magia. Ele usa isso para fazer seus subordinados. Você pode tê-los visto. Monstros da cor do sangue. O vampiro mudou-os usando sua magia e os chamou de sangrentos. De acordo com Flip, os sangrentos eram originalmente monstros que foram alterados pela magia do vampiro. Então Albert pensou que o Lorde Vampiro matou todos os monstros, mas na verdade ele os estava usando. O Flip tinha uma expressão estranha no rosto enquanto continuava. Os monstros confinados aqui, é porque eles não conseguiram se tornar sangrentos. Porque nem todos os monstros podem se transformar em sangrentos. Bem, eu não sei se é uma sorte ou um azar. Por que não seria uma sorte? Se ao menos fosse tão bom. Temos 2 tipos de trabalho aqui. 2 tipos? Ark perguntou com uma expressão duvidosa. Então houve um tilintar metálico e alguns sangrentos entraram. Ei, é hora de trabalhar. Quando o sangrento balançou o chicote e gritou, os monstros estremeceram e saíram. O Flip murmurou em voz baixa enquanto eles saíam. Apenas saia por enquanto. Eu vou te contar de antemão. Agora que você veio aqui, é melhor não pensar em resistir. Você não pode escapar deste lugar mesmo se morrer. Você está se movendo muito devagar rápido. Ick, estou indo. Vou. Por favor, não me bata. Lágrimas escorreram pelo rosto de Buxil quando ele foi atingido pelo chicote. Quando saíram, uma grande área subterrânea apareceu. Comece rápido, todos aqueles que não preencherem sua cota serão punidos. O sangrento gritou ao indicar uma pilha de pás e picaretas. O que eu tenho a ver com isso? Esse pirralho, você vai ficar aí parado? Quando Ark hesitou, o sangrento instantaneamente balançou o chicote para ele. Ark teve uma percepção repentina. Ele pensou que Buxil havia exagerado quando gritou após ser atingido pelo chicote. Este era um jogo, então qualquer tipo de dor só seria sentida como eletricidade estática. Mas a dor que sentia agora não podia nem ser comparada com aquele choque. Eca, o que é essa dor? Não, aquele bastardo. Quando Ark olhou para ele, o sangrento amaldiçoou e balançou o chicote de forma imprudente. A dor parecia que sua carne estava realmente sendo atingida. Por favor, aguarde. Na hora, o Flip veio correndo e implorou enquanto estava no chão. Esse cara é novo. Vou ensiná-lo, só desta vez. É Flip? O sangrento olhou entre Ark e Flip antes de se virar. Ok, vou deixar isso passar só desta vez. Certifique-se de ensiná-lo corretamente. Obrigado. Ei, você? Você também deveria dizer obrigado. O Flip se encolheu e empurrou a cabeça de Ark para baixo em uma reverência. Naquele momento, Ark sentiu as lágrimas se acumularem. Ele estava no nível 314, mas teve que se encolher diante de um monstro? Que diabos foi essa situação? No entanto, não havia outra maneira no momento. Na verdade, ele sentiu vontade de enfrentar o sangrento, mas seu corpo não se movia. Foi razoável porque suas estatísticas foram reduzidas em 80%. Além disso, ele não poderia lutar sem seu equipamento ou habilidades. Ei, este humano parece obediente. Leve-o e faça-o trabalhar. Euk, não, Aknin. Ick. Buxil entrou em pânico e balançou a cabeça. Mas um monstro parecido com uma minhoca simplesmente envolveu Buxil e o arrastou para um lugar com outros monstros reunidos. Enquanto isso, Ark acompanhou Flip a uma oficina. Então indicou o tornozelo de Ark e falou. Você realmente tem um temperamento forte. É melhor matar esse temperamento. Não é mais possível para você escapar. Eu sei que é difícil, mas com essas algemas, você não será capaz de aguentar se o sangrento chicoteia você. Algemas? Ark olhou duvidosamente para seus tornozelos. Embora ele não estivesse prestando atenção nisso, seus tornozelos tinham algemas
algemas amarradas. Não havia correntes conectando-os, então ele desconsiderou isso. Mas o rosto de Ark distorceu quando ele examinou atentamente a janela de informações. Algemas da dor. Algemas feitas por um vampiro para prender seus escravos. Essas algemas foram criadas pela magia do vampiro para aumentar em 10 vezes toda a dor causada ao corpo. As algemas serão afrouxadas automaticamente se o vampiro morrer ou se você escapar de sua esfera de influência. Oh meu Deus! Na verdade, existem várias medidas. Ele foi pego pela corrente de sangue e agora ele ainda tinha essas algemas nele. Ark instantaneamente se sentiu muito sombrio. O que ele faria a seguir? O que eu preciso fazer? Preciso escapar de Caracol para liberar a corrente de sangue. Não estou em condições de lidar com Caracol e seu sangrento no momento. Não há garantia de que posso lidar com eles, mesmo com todos os monstros aqui. Além disso, este lugar é subterrâneo. Há apenas uma pequena passagem para subir ao solo. Não importa o quanto ele pensasse, não havia nenhuma pista para resolver a situação. Ark balançou a cabeça com força. Não posso desistir ainda. Sim, isso ainda é um jogo. Se eles prenderem os usuários neste local, deverá haver uma maneira de escapar. Deve haver uma maneira de limpar a porta. Mesmo que meu orgulho esteja ferido, tenho que fingir que estou seguindo suas ordens para poder coletar informações. Agir de forma rebelde não o ajudaria. Não seria mais fácil coletar informações se ele não fosse atingido o tempo todo? Eu entendo. Terei cuidado de agora em diante. Por favor, me ensine muito. Você finalmente me entendeu. Então o que temos que fazer aqui? Por enquanto, basta cavar nesta área com a pá. Ark obedeceu Flip e começou a cavar o chão com uma pá. Depois de 30 minutos, ele desenterrou muitas pedras e o suor escorria pelas suas costas. Ok. Por que diabos estamos escavando? Não estão saindo apenas pedrinhas? Por que eles estão nos obrigando a fazer isso? Os monstros foram capturados apenas para cavar o chão? Isso está certo? Ele era o herói de seu Tandal, mas agora foi capturado por um vampiro e forçado a cavar o chão. Ark desabafou sua raiva balançando a pá com ainda mais força. De repente, o Flip pegou uma pequena pedra no meio da terra e da areia. Isso é o que estamos procurando. A pedra que Flip pegou emitiu uma luz pálida quando a examinou. Rocha da Lua, Earthstone. Uma pedra de lareira que absorveu a magia da Lua há muito tempo. Não é incomum no Novo Mundo encontrar pedras misteriosas que podem absorver a magia ao seu redor. A natureza da pedra mudará dependendo de onde ela estiver enterrada. Uma pedra enterrada em um vulcão adquirirá propriedades de fogo. Pedras enterradas em uma montanha nevada assumirão a propriedade de gelo. As pedras que assumem atributos são chamadas de pedras da lareira. A rocha da Lua também é uma das pedras da lareira. A rocha lunar que absorveu a propriedade da Lua tem a capacidade de fortalecer o atributo mágico de um personagem. Também é eficaz na recuperação de mana quando usado como ingrediente mágico. Além disso, dará poderes misteriosos a itens com encaixes. Usado diretamente. Mana mais 10 quando usado diretamente, a pedra lunar desaparecerá após ser usada. Usado no encaixe, somente armadura. Recuperação de mana mais 2%. O que é isso? Earthstone. Os olhos de Ark se arregalaram quando ele olhou para a pedra. Ele havia recebido um item de encaixe há algum tempo. Ele nunca imaginou que algo pudesse ser inserido na tomada dessa forma. Posso colocar esta pedra na espada prometida. Mas Ark fez uma expressão desapontada depois de olhar de perto a rocha lunar. O efeito quando adicionado ao encaixe foi recuperação de mana mais 2%. A espada prometida tinha 4 encaixes, então o efeito seria de no máximo 8%. Claro, era melhor do que nada, mas ele não conseguiria encontrar pedras melhores se fizesse um esforço para procurar? Bem, a bolsa dele foi banida, então ele não poderia pegá-la de qualquer maneira. Certamente nem todos os Earthstones seriam triviais assim? O Flip viu Ark olhando para a pedra da lareira e continuou falando. Conde Caracol, este é o propósito dele para nós depois que não conseguimos nos tornar sangrentos? É para extrair essas pedras. Eu não entendo muito bem. O porão do castelo. Essas rochas lunares têm um poder diferente comparado com pedras comuns? Caracol conhece um método para aumentar sua magia usando essas rochas lunares. É assim que os vampiros podem se tornar mais fortes? Você realmente não sabe de nada. Bem, estou entediado sem ninguém com quem conversar aqui. Vou explicar, mas não pare de mexer as mãos porque o sangrento vai ver. O Flip continuou cavando e murmurou como se estivesse reclamando. Conde Caracol. Não, todos os vampiros que vivem aqui, eles estão sempre esperando pela chance de atacar o território um do outro. Então eles têm que aumentar sua magia para liderar mais sangrentos. O Lorde Vampiro não governa aqui? Isso é correto. O Lorde Vampiro controla esta área. No entanto, ele está apenas assistindo os membros do clã lutarem entre si? Isso? O ponto assustador do vampiro é... Flip ficou bastante entediado sem alguém com quem conversar. Não conseguia parar de falar quando abria a boca. Na verdade, o vampiro era uma espécie com enorme força e magia, mas tinha muitas fraquezas. Se vissem uma cruz ou cheirassem alho, ficariam confusos. Além disso, a pele é sensível e pode sofrer queimaduras se a luz solar a atingir. Isso não foi tudo. Na verdade, seria isso, mas isso era um jogo. Embora fosse impossível aqui, um sacerdote com magia de luz poderia facilmente cuidar de vampiros. O Lorde Vampiro é alguém que viveu mais de 1000 anos. Ele é o aristocrata mais bem classificado. Essas fraquezas são todas eventualmente conquistadas por surtos de crescimento em vampiros. Ele só usará seus poderes se os vampiros estiverem em perigo de extinção. Essa é a razão pela qual ele ergueu barreiras para proteger o clã dos vampiros. Graças ao Senhor, os vampiros aumentaram seu número após o desaparecimento de seus inimigos naturais. Essa é a razão pela qual o Senhor ignorou todas as lutas. Embora a Terra Negra fosse ampla, não era infinita.
Como os vampiros eram quase invencíveis dentro da Terra Negra, o controle populacional era um problema. Além disso, a expectativa de vida dos vampiros era de centenas de anos para que não morressem de velhice. Quando a Terra Negra foi criada pela primeira vez, todos os vampiros viviam no castelo do Lorde. Mas graças ao aumento excessivo do número, agora apenas os aristocratas mais bem classificados podem viver lá, todos os outros foram expulsos. Até mesmo os vampiros seriam eventualmente envelhecerá e morrerá. Mas o Senhor é diferente. Ele é imortal. E o Castelo do Imortal é um lugar onde a magia domina. É um lugar onde outros vampiros também poderiam se tornar imortais se fossem selecionados. É por isso que todos os vampiros expulsos estavam ansiosos para retornar. Para retornar ao castelo, eles tiveram que derrotar outros vampiros aristocratas e tomar seu território para aumentar seu status. Os vampiros que aumentassem seu poder ao nível mais alto teriam permissão para entrar no castelo do Lorde. Então o território daquele vampiro seria distribuído para novos vampiros e a guerra começaria novamente. O que? Então o Senhor criou uma guerra de fratricídio como solução para o problema populacional? Era um absurdo, mas uma solução adequada para um vampiro encontrar. Lutar entre vampiros é mais complicado do que você pensa. O que você quer dizer? A luta entre vampiros era totalmente diferente da guerra humana. Os vampiros que lutaram na Terra Negra tinham várias regras absolutas que deveriam seguir. Não foi tão fácil para os vampiros expulsos do castelo capturarem território. Para controlar seu território, os vampiros tiveram que imbuir seu próprio poder no solo. Em outras palavras, possuir o solo tornaria essa terra deles. É por isso que aqueles que lideraram o Blood tinham maior probabilidade de vencer. É porque o Sangrento pode lutar na Terra Negra. Também não há restrições para o Sangrento. Para atacar outros castelos ou evitar ser atacado, um vampiro precisava aumentar o número de sangrentos. Mas não importa como muitos sangrentos eles lideram. Não adianta se o próprio vampiro for fraco. Por quê? Quantidades esmagadoras de sangrentos não podem matar os que estão do outro lado e depois o vampiro? Eu te disse. Os vampiros estão sob a proteção do Senhor. Ele não se importa se os vampiros matam uns aos outros. É apenas quando outras espécies matam um vampiro. Eles incorreriam na ira do Senhor. O Lorde era uma existência que uma vez aterrorizou o mundo. Foi a tal ponto que mesmo o Lorde das Trevas não poderia irritá-lo de forma imprudente. Até mesmo um dragão morreria se incorresse na ira do Lorde. O que? Então, mesmo que eu consiga escapar deste lugar e ganhar poder, não poderei matar Caracu? Graças a Darkarf, não havia garantia de que ele poderia derrotar Caracu em uma luta 1 contra 1. Mas quão forte seria o Senhor comparado a um aristocrata de alto escalão? Ele realmente morreria se encontrasse tal monstro. O problema no momento não é derrotar Caracu. Os vampiros apenas usam o sangrento para criar uma rota. É o único método para entrar em território inimigo para pedir um duelo. Os vampiros não podem recusar quando recebem um desafio de duelo de outro vampiro. É por isso que os sangrentos não adiantam um vampiro fraco. Somente vampiros fortes como Caracu mobilizariam o sangrento. Entre os vampiros expulsos, Caracu era bastante forte. Ele esmagou muitas das áreas vizinhas e ganhou inteligência e status consideráveis. Claro, outros vampiros obteriam essas coisas se derrotassem Caracu, mas não havia ninguém com poder nessa área. Isso porque Caracu usou todo o seu poder para se concentrar na defesa. A vida como vampiro realmente não é fácil. Era uma espécie que tinha dificuldade em conviver com a família ou outras pessoas. Aro Caracu tem uma magia extremamente forte. É graças a essas pedras de lar. Essas pedras de lar só aparecem aqui. É realmente um item tão bom? Esta pedra? Ark mais uma vez olhou para a descrição da rocha lunar. Era uma pedra que ganhou a propriedade da lua e aumentou a magia, mas era apenas uma pedra normal para Ark. Embora houvesse um efeito de recuperação de mana, era apenas 10 de mana no máximo. Suas habilidades usavam entre 50 e 500 mana. Ele nem seria capaz de vendê-lo por algumas moedas de prata nas lojas. Era melhor comprar poções de recuperação, mesmo que fossem mais caras. O item do soquete também era o mesmo. Ele nem conseguiria vendê-lo por algumas moedas de prata nas lojas. Bem, não sei se a informação é útil, mas foi uma sorte ter encontrado um NPC disposto a fornecer informações. Pelo menos a informação é mais confiável do que Albert. Ark precisava aprender todas as informações necessárias. A propósito, você já viu um clã de feras na Terra Negra? Clã das Feras. Eu não vi nada assim, mas eu vi humanos. Ark ficou intrigado com a resposta de Flip. Humanos? Você pode tê-los visto. Há humanos vivendo perto da costa. Eu não sei por que Caracu os está deixando sozinhos, mas Caracu disse que não existiam humanos na Terra Negra. Portanto, Ark pensou que os aldeões também estavam camuflados como sangrentos. Mas eles eram pessoas? Nem Caracu nem Flip tinham motivos para mentir para ele. Se for esse o caso, quem estava errado? Ark fez uma cara confusa. Então Flip virou a cabeça e falou: a propósito, eu tenho que explicar por que tenho sido gentil com você desde que te vi pela primeira vez. Eu queria te contar, porque estou realmente agradecido. Grato? O que você quer dizer? Esse é o fim do trabalho de hoje. Todos se reúnam aqui. Naquela época, um grupo de sangrentos entrou na praça subterrânea. Os monstros começaram a tremer ao ver os olhos vermelhos. E suas coisas humildes. Não se preocupe, eles já foram selecionados. Aquele sujeito gordinho e vaidoso. Siga-me, o conde convocou você. Os monstros suspiraram de alívio quando o sangrento apontou para Ark e Buxil. Enquanto Ark não tinha certeza da situação, o sangrento puxou Ark e Buxil para algum lugar. Buxil gritou e desabou como um porco sendo levado para o matadouro. Ao contrário de Buxil, ele não tinha motivos para resistir apenas para ganhar o chicote. Então Ark apenas seguiu silenciosamente. Então Ark começou a suspeitar da situação quando chegaram ao quarto de Caracu. Você veio. Eu estava esperando.
Caracu estalou os lábios com uma expressão alegre enquanto um guardanapo estava pendurado em seu pescoço. Oh meu Deus! Esse bastardo! Vou comer com gratidão. Caracu correu até Buxil e imediatamente atacou com suas presas. Chupa, 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 chupa. O rosto já abatido de Buxil encolheu ainda mais quando seu sangue foi sugado. Buxil se tornou uma múmia em um instante e Caracu correu em direção a Ark. A sensação suja de ter todo seu sangue sugado. Seu corpo ficou mais frio e ele se sentiu tonto. A aparência de sua avó morta de repente apareceu na sua frente. Depois de quase morrer, Caracu recuou e limpou a boca. MMM. Embora seja lamentável, comer demais não é bom, mas o sangue humano fresco é tão delicioso. Depois de prová-lo, não posso voltar a provar outro sangue. Vou apenas comer esses caras como minhas refeições por um tempo. É isso, leve-os embora. Droga, eu vou te matar. Com certeza, não importa o que aconteça, eu vou te matar. No entanto, Ark e Buxil não tiveram energia para levantar um dedo depois de serem transformados em múmias. O sangrento teve que arrastá-los como se fossem um pedaço de pano. Esta é a segunda tarefa da qual Flip estava falando. Ark agora entendeu a situação. Caracu não capturou os monstros simplesmente para obter força de trabalho. Eles também eram comida para ele. Flip foi gentil com Ark por esse motivo. Provavelmente os monstros foram escolhidos aleatoriamente até agora. Agora que o sangue fresco de um humano foi adicionado ao cardápio, ele nunca consideraria se alimentar de monstros. Assim, Flip ficou grato por Ark e Buxil assumirem o dever de refeição de Caracu. Oh meu Deus, sendo forçado a trabalhar e agora sou usado como lancheira. Ele estava se sentindo o mesmo de quando tentou suicídio pulando da janela. Mas seu ponto de ressurreição mudou por causa da corrente de sangue. Cometer suicídio não faria nada além de reduzir suas estatísticas. O único consolo foi que ele não perdeu nenhuma estatística quando Caracu sugou seu sangue. Quando chegaram à masmorra subterrânea, todos os outros monstros já estavam dormindo. Realmente não há como escapar. Ark suspirou antes de repente ouvir a voz de Flip na escuridão. É melhor desistir cedo. Eu moro aqui há 20 anos. Ainda estou vivo graças à magia dos vampiros. Eu também nunca vi nenhum monstro conseguir escapar. Não faça, será mais difícil para você. O dia seguinte será o mesmo, então você deve dormir cedo. Então Flip se deitou e começou a roncar. A voz de Buxil soluçando continuamente podia ser ouvida ao lado dele. Que acabou. O jogo acabou. E agora? Isso tudo é por causa de Arknin. Por que você simplesmente não me deixou voltar quando eu quis? Droga, realmente não há como. Ark não teve energia para responder, então apenas suspirou e encostou-se na parede. Foi naquela época. Algo se moveu em volta de sua cintura e saiu de seus trapos. Sac, 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 sac. Radum. Ark exclamou antes de bloquear sua boca. Ele verificou se todos os monstros ainda estavam dormindo antes de sussurrar. Radum, como você está aqui? Radum pensou na pergunta de Ark, mas lambeu a língua e torceu o corpo para fazer gestos. Ark começou com ele antes de abrir rapidamente a janela de informações do personagem. Janela de informações do personagem. Chain of Bland selou todas as características especiais. Nome do personagem, Ark. Raça, humana. Alinhamento, bom mais 450. Fama, 11.425. Nível, 314. Profissão, caminhante sombrio. Título, Cavaleiro Gato, Zelador da Árvore do Mundo, Herói de Jackson, Grande Aventureiro, Membro do Instituto de Magia, Herói de Seltandal. Saúde, 5.005. Mana, 4.995. Poder espiritual, 200. Força, 604, menos 80%. Agilidade, 764, menos 80%. Vigor, 954, menos 80%. Sabedoria, 120, menos 80%. Inteligência, 973, menos 80%. Sorte, 114, menos 80%. Flexibilidade, 127, menos 80%. Arte da comunicação, 66, menos 80%. Carinho, 57, menos 80%. Resiliência, 415, menos 80%. Estatística especial, conhecimento de relíquias antigas, 138, menos 80%. Asterisco efeitos de itens de equipamento. Chain of Bland cancelou todos os equipamentos. Asterisco traços especiais do personagem. Chain of Bland selou todas as características especiais. Asterisco habilidades disponíveis. Chain of Bland selou todas as habilidades. Asterisco pontos de habilidade. 30. Não houve alterações nas estatísticas básicas do Ark, exceto pela restrição de 80%. Em outras palavras, Ark pensou que ele havia morrido, mas só perdeu a consciência graças a Chain of Bland. Portanto, Radum não foi chamado de volta à força. Desde então, o inteligente Radum se escondeu antes de fugir depois que os monstros adormeceram. Muito bem, Radum. Radum foi como um raio de luz depois que Ark pensou que tudo estava perdido. Chain of Bland restringiu seu equipamento, habilidades e uso de suas bolsas. Mas Radum já havia sido convocado. As restrições aplicadas ao Ark não funcionaram no Radum. Radum, por favor, retire os itens um a um do seu estômago. Pode haver algo útil. Sac, 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 sac. Radum abriu bem a boca e tirou os itens um por um. Ele colocou itens de missão e tesouros dentro de Radum. Se ele o colocasse em suas malas principais, havia uma chance de que ele caísse. É isso. Se eu usar isso, poderei resolver esta situação. O item que Ark pegou foi o ramo sagrado. Posso me comunicar com Yggdrasil ou Yuzuria quando uso o ramo sagrado. Ark iria ligar para Yuzuria para pedir ajuda ao Justman ou Isabel. Claro, Flip mencionou que o senhor ficaria furioso se Caracu fosse morto por outras espécies, mas ele se preocuparia com isso então.
Como não poderia escapar daqui, não teve tempo de se preocupar com o cenário do jogo que se seguiria. Mas quando ele colocou o ramo sagrado em sua testa, tudo que ouviu foi estática antes que uma janela de mensagem aparecesse. Sua localização atual não tem recepção. Os recursos de comunicação do ramo sagrado estão bloqueados pelo Dark Blend. Ark estava sem palavras. O que havia com a mensagem antiquada do celular? Como esperado, Yuzuria e Yggdrasil não ajudaram em situações importantes. O próximo item que Ark pegou foi a espada prometida que ele recebeu do Magic Institute. Eu não tinha intenção de usar isso no momento, então coloquei-o em Radum. Pode ser útil. Então o terrível destino de Ark começou. A rotina diária de Ark era de trabalho pela manhã, antes de Caracu sugar seu sangue à noite. Ele também estava cansado e em péssimo estado depois de retornar à masmorra. No entanto, Ark esperou até que os monstros dormissem antes de usar a espada para arranhar a parede. Foi como o Papilhão que escapou da prisão usando uma colher, mas ele teve que desistir depois de alguns dias. A parede rochosa da prisão era mais forte do que ele pensava. Além disso, suas estatísticas foram reduzidas em 80%, então era difícil para ele usar a espada com eficácia. Ark também não teve paciência para esperar dezenas de anos para escapar como Papilhão. Ark começou a ficar mais ansioso quando sua última possibilidade desapareceu. Inacreditável. O que é um método alternativo? Certamente deve haver uma maneira de escapar. Ressalto. Ark estava suspirando enquanto escavava. Então sua pá de repente atingiu um objeto pontiagudo. Osso de monstro não identificado. Os ossos de um monstro lamentável que morreu há muito tempo devido ao trabalho de parto. Que terrível. Num futuro distante, podem ser os ossos de Ark que foram encontrados. Ark suspirou e começou a jogar o osso fora quando parou de repente. Espere. Ossos? Talvez. Ark considerou algo por um tempo antes de seus olhos brilharem de repente. Sim, é isso. Obviamente muitos outros ossos serão enterrados. Talvez eu consiga escapar se os coletar. Não, eu posso escapar. Oi, agora existe uma possibilidade. Ark evitou os olhos do sangrento e rapidamente deslizou o osso para Radum. Então ele se aproximou de Buxil e sussurrou baixinho. Buxil, por favor, vá um pouco mais fundo a partir de agora. Se você descobrir algum osso, então você deve trazê-lo para mim sem que o sangrento saiba. Espero que isso nos ajude a escapar. Sei como. Eu vou explicar mais tarde. Por favor, apenas colete os ossos. Desde então, Ark e Buxil começaram a trabalhar freneticamente com a pá. Os ossos do monstro foram enterrados profundamente. Graças a isso, Ark e Buxil tiveram que cavar 2 ou 3 vezes mais fundo que os outros monstros. Então já se passou quase uma semana, ou 2 dias na realidade. Você aprendeu uma nova habilidade. Escavação. Iniciante passivo, você está manuseando uma picareta e uma pá tornou-se mais proficiente. Graças à escavação, ficou mais fácil cavar o solo e a probabilidade de encontrar itens aumentou. Em alguns casos, tesouros incríveis podem ser encontrados enterrados no Novo Mundo. Se você alguma vez suspeitar de uma área, você deve desenterrá-la. Velocidade da pá e picareta mais 20%, probabilidade de escavação de itens mais 10%. O que é isso? Apesar de suas habilidades estarem bloqueadas, ele ainda poderia aprender novas habilidades. A habilidade tornou a escavação dos ossos dos monstros ainda mais fácil. Os itens que ele encontrou começaram a sair do chão. Claro, a maior parte eram pedaços de metal, madeira ou outros itens diversos. Mas como ele trabalhava com a pá o dia todo, às vezes encontrava joias como esmeraldas ou ametistas. As joias estão quebradas, então valerão apenas algumas moedas de prata, mas ainda é alguma coisa. Eu também tenho que coletar o máximo possível de rochas lunares. A cota de rochas lunares atribuída a cada prisioneiro por dia era de 10. Quando ele começou a cavar, ele mal conseguia atingir essa quantidade. Agora, graças à sua habilidade de escavação, ele poderia desenterrar 20 em um dia. Depois que Ark preenchesse sua cota, ele colocaria todo o resto em Radum. Era uma situação sombria, mas ele ainda precisava ganhar dinheiro. Ele podia se sentir assim porque a esperança era visível. Ok, eu tenho que manter esse ritmo. Ark ficou ainda mais motivado e começou a cavar ainda mais. Esse cara, ele não está brincando. Como ele pode ter tanta energia quando o Conde suga seu sangue todas as noites? Ei, novato, você deveria fazer uma pausa. Estaremos em apuros se você entrar em colapso. Foi na medida em que os sangrentos estavam preocupados com ele. Ark apenas enxugou o suor e sorriu brilhantemente. Por favor, não se preocupe, meu corpo é muito durável. Vou trabalhar duro para o Conde. A propósito, o humano realmente não é talentoso. Ele trabalha tanto, mas mal consegue preencher sua cota. Os sangrentos estalaram a língua e murmuraram. Eles nunca imaginaram que Ark estava usando Radum para esconder os itens. Depois que suas muitas bolhas se transformaram em calos duros, sua habilidade de escavação finalmente subiu para intermediário. Suas mãos segurando a pá ficaram ainda mais rápidas como um motor. As chances de encontrar ossos, lixo e rochas lunares também aumentaram para 20%. Graças a isso, Ark mais uma vez ficou mais motivado e cavou o chão o mais forte possível. Então houve um toque e uma janela de mensagem apareceu. Seu trabalho qualificado desenterrou um produto raro. Proficiência em habilidade de escavação mais 10. Pedra do Vampiro, Earthstone raro. Por centenas de anos, esta pedra absorveu a magia de um vampiro. As pedras da lareira que conseguiram absorver a magia de um vampiro podem ser contadas nos dedos de uma mão. Claro, a pedra da lareira pode ser usada como um ingrediente mágico de luxo ou pode dar os atributos de um vampiro quando inserida em um encaixe. Usado no encaixe, somente arma, você pode absorver 5% do dano do inimigo e convertê-lo em saúde. O que é isso? Os olhos de Ark se arregalaram em 1 centímetro quando ele confirmou as informações do item. Em outras palavras, era uma pedra de lar rara que absorveu a magia de Caracu por centenas de anos. Como esperado, o desempenho de uma pedra de lar rara não poderia ser comparado a uma rocha lunar normal.
Foi um efeito que absorveu 5% do dano do inimigo. Em outras palavras, se ele recebesse 100 de dano, ele poderia recuperar 5 de saúde. Pode não parecer tão bom, mas monstros de nível 300 podem causar entre 6.000 e 8.000 de dano com um ataque. Com base na porcentagem, ele poderia recuperar 300 a 400 pontos de vida. Foi tão eficaz quanto beber uma poção intermediária de recuperação. Goop, se eu conseguir encontrar 4 dessas pedras e encaixá-las. 20% de absorção de vida. Seria possível caçar monstros de nível semelhante infinitamente. Embora ele tenha escavado freneticamente, outra pedra vampira nunca apareceu. Na verdade, foi um milagre que ele tenha conseguido encontrar uma pedra rara quando sua habilidade de escavação era apenas de nível intermediário. Ele estava cavando 20 horas por dia durante uma semana. Embora ele nunca tenha descansado durante esse período, a probabilidade de encontrá-lo ainda era muito baixa. Era quase impossível que algumas pedras raras aparecessem no mesmo lugar. De qualquer forma, ele finalmente conseguiu coletar ossos suficientes depois de uma semana. Radum, quero que você se esgueire secretamente e encontre qualquer tipo de barbante. Algo como arame seria melhor. Sac, 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 sac. Radum assentiu e foi em direção a um buraco de rato em um canto da prisão. Ele logo voltou carregando um fio de algo parecido com linha. Agora é a parte problemática. Ark confirmou que os monstros estavam dormindo e retirou todos os ossos. Ele ficou acordado a noite toda fazendo a ferramenta de fuga que levou uma semana para preparar. Como esperado, eu nunca me canso disso, não importa o quanto eu coma. É isso, vou parar por aqui. Karaku murmurou depois de terminar sua refeição. Mais uma vez Ark e Buxil entraram em colapso. Já era noite e eles foram chamados para voltar a ser o jantar de Karaku. Ung, ainda não me acostumei com a sensação. Embora tenha sido apenas um dia para a NPCS, um dia durou 8 horas na realidade. Como na realidade foram 8 dias, incluindo hoje, seu sangue foi sugado 24 vezes. Ele esperava se familiarizar com isso, mas ficaria arrepiado toda vez que os fãs entrassem em seu pescoço. E como eram escolhidos diariamente, Ark e Buxil logo ficaram magros como gravetos. Eles estão cada vez menores. Devo deixá-los crescer por alguns dias? Os dois pareciam tão lamentáveis que até Karaku falava assim. Maldito bastardo, hoje será a última vez. Eu escaparei, não importa o que aconteça. Ark e Buxil foram arrastados para o corredor pelo sangrento. Assim que saíram da sala, Ark cambaleou e empurrou as mãos. Eu posso andar sozinho. Tudo bem? Buxil também sorriu fracamente e acenou com a cabeça. Sim, hahaha. Já me adaptei a isso. Então vá em frente. O sangrento hesitou antes de sorrir e responder. Eles julgaram que os dois não poderiam fugir. Eles não conseguiam nem andar direito. Então como poderiam escapar do sangrento? O sangrento cercou enquanto caminhavam pelo corredor. Assim que passaram por uma grande janela, Ark agarrou Buxil e pulou no parapeito. O sangrento se virou e se encolheu. Ei, o que você está fazendo? Esse idiota, ele está tentando pular e cometer suicídio? Eles foram pegos pela magia do conde, então o suicídio é inútil. Suicídio? Não, estamos fugindo. O que? Agora Radum, asa delta. Ark gritou poderosamente. Radum colocou a boca para fora e cuspiu um item. Assim como um gênio saindo de uma lâmpada mágica, era um objeto preto com mais de 10 metros de comprimento. Sim, foi isso que Ark preparou para escapar. Uma asa delta. Ark coletou os ossos duráveis na semana anterior e os amarrou para produzir uma asa delta. Ark teve a ideia depois de ver um item dentro de Radum. Asa de Grinvin, especial. As asas de um morcego ficaram enormes através da mutação. O propósito não é claro, mas é obviamente um item raro. Se puder se tornar útil mais tarde. Foi a asa de Grinvin que ele obteve nas Montanhas Argos. Até agora, o propósito do item não estava claro. A asa estava dobrada, mas uma vez esticada tinha um tamanho incrível. O comprimento da esquerda para a direita atingiu 10 metros. Ark olhou para a forma e lembrou-se de uma asa delta. Uma das razões pelas quais Ark não conseguiu escapar foi a localização do castelo. O castelo de Karaku estava localizado em penhascos com dezenas de metros de altura. Por outro lado, sua qualidade especial Slim Steam foi selada para que ele não pudesse usá-la para invalidar o dano de queda. Se ele pulasse pela janela, ele morreria 100%. Mas é possível voar no ar. Ele pode conseguir escapar do castelo e da esfera de influência de Karaku. No entanto, houve um problema com este plano. Era se a asa delta aguentava 2 pessoas. No entanto, Ark e Buxil tiveram seu sangue sugado 24 vezes por Karaku. Seu status mudou para múmias depois de terem seu sangue sugado agora há pouco. Buxil mantenha bem o centro. Sim, farei o que for preciso para escapar deste lugar. Ok, vamos lá. Ark e Buxil correram e pularam do parapeito. Quando a asa delta caiu repentinamente, ela oscilou por um tempo, mas eles conseguiram encontrar o equilíbrio. Aqueles caras. Corra, não podemos perdê-los. O sangrento gritou em voz alta quando finalmente compreenderam a situação. Mas Ark saltou do 10º andar e o território de Karaku era grande demais para o sangrento persegui-lo. Arknin, conseguimos. Buxil chorou ao pensar em escapar do demoníaco Karaku. Mas de repente eles ouviram uma voz áspera atrás deles. Seus bastardos impertinentes, vocês acham que podem fugir de mim? Arknin. Buxil se virou e seu rosto ficou pálido. Karaku ouviu a notícia e os perseguiu pela janela. Karaku era um vampiro, então ele poderia se transformar em um morcego. Aquele bastardo anormal. Houve um nó apertado no estômago de Ark. Embora pudesse voar pelo céu, a asa delta não era poderosa. Por outro lado, Karaku poderia persegui-las diretamente com suas asas, então é claro que ele era mais rápido que a asa delta. Karaku alcançou Ark após 5 minutos e atacou a asa delta com suas garras afiadas. Ei! Rasgou as asas. Droga, eu sei.
Não sacuda seu corpo. Hehehe, que gente boba. As asas ficavam esfarrapadas toda vez que Caracu voava sobre elas. Portanto, a velocidade da asa delta diminuiu gradualmente. Buxil não conseguiu se equilibrar e a asa delta começou a tremer. Nesse ritmo, cairemos antes de escaparmos da esfera de influência. Tudo estará acabado se eu morrer. Os sangrentos agora sabem sobre Radum, então não haverá segundas chances. Ark mordeu o lábio antes de falar. Buxil, eu definitivamente irei resgatar você. O que você está? Desculpe. Não é melhor se eu viver e resgatar você? Caminhada. Arknin, espere um momento. Buxil, não esquecerei seu sacrifício corajoso. Ark se virou e deu um chute poderoso em Buxil. Alha. Lançamento de míssil porco. Aka, Arknin. O que? Tosse. Buxil foi lançado no exato momento em que Caracu atacou e eles colidiram. Caracu, que encontrou o míssil porco, caiu do céu como um avião sem asas e caiu. O grito de Buxil e a voz fria e furiosa de Caracu puderam ser ouvidos. Arknin, vê você. Você é mesmo Manon. Não tenho motivos para ouvir suas palavras. Ark respondeu descaradamente enquanto voava pelo céu. O doce sabor da liberdade depois de experimentar o inferno por 8 dias foi realmente doce. Volume 13, capítulo 8. O menino Dedrick. Você escapou da esfera de influência de Caracu. Corrente de sangue foi suspensa. Shaklis Zofipen foi lançado. É isso. Sucesso. Já se passaram 10 minutos desde que ele escapou depois de disparar o míssil porco em Caracu. Depois que ele cruzou um pequeno rio e a floresta mudou, a janela de mensagem apareceu e as algemas caíram. Eu escapei do território de Caracu. Os sangrentos estão muito longe para me alcançar e um vampiro não pode deixar seu território, então não preciso me preocupar com Caracu me perseguindo. Ark encontrou um local adequado e pousou. Isso pode ser útil novamente. Restauração mágica. Ele usou restauração mágica avançada para consertar a asa delta. Ark sentiu-se tocado ao olhar para ele. Foi a primeira vez que ele usou uma habilidade em 8 dias. Mas ele não teve tempo para se divertir. Ele pode ter escapado do território de Caracu, mas estava no território de outro vampiro. Ele não podia garantir o que aconteceria. É melhor eu usar Stealth para procurar um esconderijo adequado e fazer manutenção em mim mesmo. Ark deu a asa delta para Radum e usou Stealth. Então uma mensagem de aviso vermelha flutuou na frente de Ark. Forças Oxis estão vigiando, então você não pode usar Stealth. O que? Eu nem usei meu equipamento corretamente. Não foi possível trocar de equipamento em estado de batalha. Felizmente, espadas e escudos eram a exceção, então ele sacou sua espada. Mas ele estava com falta de defesa. No entanto, ele não podia fugir descuidadamente. Ele pode atrair ainda mais inimigos. Droga, é melhor que não seja o sangrento de outro vampiro. Cometerei suicídio se um vampiro me capturar novamente. Na pior das hipóteses, Ark cometeria suicídio, então observou os arredores. No entanto, continuou quieto, então ele se sentiu desconfortável. É uma refeição. Uma voz foi audível na floresta sombria. Eu nunca vi esse cara por aqui antes. Ele está um pouco sujo, mas deve ser uma boa refeição depois de lavá-lo. Oh meu Deus, há 3 deles. Ark engoliu sua saliva. Havia poucos monstros na Terra Negra, sendo os vampiros a maioria. Em outras palavras, ele estava conhecendo subordinados de um Lorde Vampiro ou monstros com igual poder. De qualquer forma, Ark não poderia lutar contra eles sem defesa. Droga, eu sou um cara tão azarado. Consegui escapar de um castelo de vampiros. Devo me matar antes que seja tarde demais? Ark estava pensando seriamente em suicídio. Então algo parecido com uma flecha voou da floresta. Ark estava perdido em pensamentos e reflexivamente balançou a espada. Se fosse sangrento, um contra-ataque tão desajeitado seria facilmente evitado. Embora ele estivesse tenso, sua espada acertou em cheio. Eca, algo atingiu o chão quando foi atingido por sua espada. Ele bateu no nosso colega. Folha, ele é forte. Plano A3, movimento de pinça para a esquerda e para a direita. Ark olhou com espanto para seus oponentes. O que caiu no chão era um morcego lutando para bater as asas. Todos eles eram morcegos incrivelmente fracos. Quem são esses caras? E eles acabaram de dizer plano A3? Esse bastardo. Um inimigo forte. Ele é claramente um especialista em domínio da espada, considerando a rapidez com que cuidou de nós. Você, embora pareça um humano. O que é você? Me ajude. Ark pressionou o pé contra o estômago de um morcego e observou surpreso enquanto ele lutava e batia as asas. Então ele tirou a perna e segurou o taco pela cabeça. O que você está fazendo? Você quer morrer? Eu fui descuidado agora, mas vou lutar com você corretamente. Lutar corretamente? Ark baixou o rosto para o morcego e rosnou, fazendo-o recuar um pouco. Então murmurou com uma voz aterrorizada e chorosa. Você vai se arrepender disso. Arrependimento? Não vou me arrepender. Você realmente vai se arrepender. Nosso Senhor está por perto. E realmente. Nosso Senhor é incrivelmente forte. O Conde Caracu da cidade vizinha não consegue nem tocar em Nosso Senhor. A brincadeira desapareceu do rosto de Ark com as palavras do morcego. Os morcegos estavam tão fracos que ele ficou descuidado. Se esta área fosse próxima a Caracu, o senhor não seria tão poderoso quanto ele? E os morcegos eram subordinados daquele vampiro. Esqueci, não é só com os morcegos que tenho que lidar. Ark retirou-se apressadamente. Graças aos morcegos, ele não conseguiu usar Stealth e nem teve a chance de usar seu equipamento, então não poderia enfrentar um vampiro. O impulso imediatamente foi para os morcegos enquanto Ark recuava. Você finalmente entendeu a situação. Mas é muito tarde. Já contatamos mentalmente Nosso Senhor para lhe dizer que há um intruso. Ele chegará em breve. Você estará acabado quando Nosso Senhor chegar. Foi naquela época. Um arbusto próximo tremeu e uma voz soou. Roar, como alguém se atreve a invadir meu território.
Senhor, aqui. Os morcegos bateram as asas e gritaram. Droga, a voz foi ouvida na floresta bem na frente dele. Se o vampiro pudesse se transformar em um morcego como Caracu, então seria tarde demais para fugir. Não pode ser ajudado. O único método neste estado é o suicídio. Ark cerrou os dentes e ergueu a espada. Então a voz ecoou pela floresta novamente. Vou contar até 3. Se você quer viver, então fuja antes disso. E, o que é isso? O rosto determinado de Ark mudou de repente. Ele tem 3 segundos para fugir? Isso soou como um vampiro? Essa não foi a única parte estranha. O adversário que sacudiu a floresta apareceu naquele momento, mas ele não estava se mostrando. Mas o que raio é isto? Espere. O que me lembra essa voz? É familiar. Os morcegos também gritaram o plano A3 mais cedo. Talvez. A voz na floresta hesitou antes de gritar. 2 1/4. Você deveria fugir rapidamente. Não costumo poupar as pessoas. 2 de novo. Você ainda não escapou? Realmente não há mais chances. 2,5. De fato, eu percebi isso. Ark jogou a espada sobre os ombros e entrou na floresta. Depois de caminhar por entre os arbustos, ele viu a forma trêmula de um menino gritando no megafone. Está aí realmente sua última chance. 2 3/4. Nossa, o menino recuou surpreso com a voz de Ark. Então ele olhou estupidamente para o rosto de Ark. Senhor, esse cara. É ele. Os morcegos não conseguiram entender a estranha atmosfera entre Ark e o menino. O menino agiu como se não tivesse ouvido nada e se virou com um sorriso agradável. Então ele se afastou rigidamente como uma boneca de brinquedo enrolada. Senhor, onde você está indo? E esse cara? Pare de se mexer. Ark sorriu e falou, fazendo o garoto enrijecer instantaneamente. O menino fez uma pausa sem jeito antes de se virar e falar. Isso é. Já faz um tempo. O garoto vampiro falando era Dedrick. Os morcegos pareciam confusos com a reação de Dedrick. Senhor, você conhece esse humano? Bem, esta é a pessoa que me convoca. Essa pessoa é o arca do qual você estava falando? Eles surtaram e olharam para o arco. Aqueles morcegos atrevidos. Agora eles entendem a situação. Ark cruzou os braços e olhou para os morcegos. Ele nunca imaginou que encontraria Dedrick dessa forma. Depois de conhecer Dedrick, ele agora tinha certeza sobre a hierarquia. Ark era o mestre de Dedrick enquanto os morcegos eram seus subordinados. Em outras palavras, ele era o mestre do morcego. Ele esperava que os morcegos chorassem e implorassem por perdão depois de ouvir de Dedrick sobre a reputação de Ark. Este é o humano que invoca Nosso Senhor. Eles finalmente perceberam? Agora me implore por perdão. Mas não tenho intenção de perdoá-lo. Ark estava pensando seriamente em como cozinhar os morcegos. Esse cara é humano inescrupuloso e pão duro? Ouvi dizer que ele era muito mau. Mas Nosso Senhor não usou seu carisma para educar o humano? Nosso Senhor é maravilhoso demais. O humano tornou-se forte depois de aprender com Nosso Senhor. A expressão de Ark ficou vaga depois de ouvir as palavras dos morcegos. Dedrick percebeu tardiamente a situação enquanto Ark murmurava. Está a primeira vez que ouço essas palavras? Foi isso que Dedrick lhe contou? Não, eu. Ark deu um passo em direção a Dedrick, que recuou com um olhar assustado. Como esperado, os ignorantes foram corajosos. Um dos morcegos deu um soco na cabeça de Ark e gritou. O que é esse pirralho? Como ousa um subordinado chamá-lo de Dedrick? Subordinar? Sou subordinado de Dedrick? Ele realmente é um bastardo ingrato. Seu status não aumentou por causa de Nosso Senhor? Nosso Senhor é gentil, então ele pode te perdoar, mas não permitiremos isso. Se você chamar Nosso Senhor por esse nome excessivamente. O último fio de paciência de Ark quebrou dentro dele. Excessivamente? Ark riu com uma expressão estranha e se aproximou. O que você disse? Quando chamei o nome dele excessivamente? O que? Esse pirralho? O que há com esse olhar? Os morcegos estremeceram e lançaram um olhar implorante para Dedrick. Senhor. Sim, Nosso Senhor. Como você o chamou? Como pode um humano como você chamar excessivamente o nome de Dedrick? Ark continuou rindo e se aproximou, fazendo Dedrick ficar pálido e aterrorizado. Então Ark levantou o punho debaixo do nariz de Dedrick, fazendo Dedrick gritar e falar secretamente no ouvido de Ark. Mestre. Por favor, deixe para lá só desta vez. Depois disso, o mestre pode me bater o quanto quiser até que sua raiva seja liberada. Mas por favor, aguente isso na frente desses caras. É um pedido. Não direi bobagens desnecessárias, mesmo quando estiver mergulhando na boca de um dragão. Eu juro. Farei o que você quiser no futuro. Ark instantaneamente parou seus movimentos. Ark compreendeu a situação graças à voz desesperada de Dedrick. Embora tenha sido maltratado por Ark, Dedrick ainda era um vampiro aristocrata. Tinha seus próprios padrões e comportamento. Deve ser muito importante ter Dedrick implorando tão sinceramente. O que me lembra, esse cara não tem um ego surpreendentemente forte. Se estiver quebrado aqui, ele poderá ficar ainda pior. É melhor do que continuar disciplinando ele. A ajuda de Dedrick também é necessária. Então não seria melhor que ele me devesse um favor agora? Este será um método conveniente para controlar Dedrick no futuro. Ark suspirou alto e deu um passo para trás. Ok, terei cuidado de agora em diante. Dedrick suspirou de alívio após as palavras de Ark. Felizmente para eles, os morcegos conseguiram sobreviver mesmo depois de chutarem Ark novamente. Que merda é esse pirralho? Por que você causou uma atmosfera tão estranha? Nós somos os idosos. Você deveria usar títulos honoríficos conosco no futuro. Prepare. Seus idiotas. Dedrick correu e parou os morcegos depois de ver a expressão de Ark. Na verdade, seu rosto não parecia tão zangado. Se desculpe. Esses caras ainda são imaturos. Não, está bem. Não pode ser ajudado. Sou subordinado de Dedrick Nin. Falaremos sobre os detalhes mais tarde. Há muito tempo.
Ark sorriu e respondeu enquanto uma veia irritada se projetava em sua testa. De qualquer forma, a situação foi resolvida de alguma forma e Ark seguiu em direção ao castelo de Dedrick. Não era um longo caminho, pois o castelo de Dedrick ficava a apenas 10 metros de distância. Não, na verdade o castelo de Dedrick tinha apenas 10 metros. O castelo de Dedrick parecia uma cabana de mendigo construída debaixo de uma ponte, com tábuas de madeira amarradas com aberturas para o vento. Porém, esteiras de palha dividiam a cabana em duas áreas, sendo um cômodo usado pelos irmãos morcegos e o outro dividido em escritório, quarto, sala e cozinha de Dedrick. Nosso senhor é íntegro. Sim, ele é muito escrupuloso para arrebatar o território de outros vampiros. Os morcegos disseram com orgulho. Graças a isso, o plano de Ark de disciplinar Dedrick desapareceu. Ark estava pensando no que fazer enquanto caminhava em direção à casa de Dedrick. Parecia aquela vez em que um professor o visitou e viu que ele era tão pobre que suas meias estavam furadas. Como ele poderia ficar com raiva? De qualquer forma, os seguidores de Dedrick ainda eram morcegos jovens. Eles adormeceram assim que chegaram ao castelo. Dedrick foi para a sala adjacente e imediatamente mudou de atitude, prostrando-se no chão na frente de Ark. Mestre. Obrigado. Você pode me bater o quanto quiser depois. Vou trabalhar muito e completar seu objetivo mesmo que tenha que morrer. Ark olhou para Dedrick e suspirou antes de perguntar. Você não herdou os bens de Dunfil? Dedrick começou a soluçar e confessou suas circunstâncias ocultas. Entre todos os vampiros, Dunfil não era exatamente o mais legal. Ele não tinha talento para fazer Blunny e também não tinha ideia de como aumentar sua magia. Felizmente para Dunfil, nenhum outro vampiro cobiçava seu território, então ele de alguma forma conseguiu sobreviver. Mas então Caracu aumentou seu poder e derrotou os vampiros vizinhos. Ele morava do outro lado, mas agora o território de Caracu estava bem próximo a ele depois que todo o território foi tomado. Portanto, o covarde Dunfil fugiu para este pedaço de terra e ofereceu a Caracu o resto de seu território. Esta foi a razão pela qual Dunfil foi capaz de sobreviver aos vampiros fortes. Mas então ele teve sua propriedade levada por Dedrick pouco depois. Dunfil era um vampiro tão fraco que até perdeu para Dedrick, então é claro que eu não saberia o quão forte Caracu é. A propósito, Dunfil não agiu ridiculamente arrogante quando apareceu pela primeira vez? Fingir é uma característica natural dos vampiros? Os morcegos eram subordinados de Dunfil? Não, eles são meus primos que moravam em uma caverna a oeste daqui. Dedrick corou e coçou a cabeça. A melhor maneira para os morcegos terem sucesso é se tornarem subordinados de um Lorde Vampiro. Foi extremamente difícil para os morcegos se tornarem subordinados de um vampiro na Terra Negra. A capacidade de batalha era muito menor que a dos sangrentos, então eles eram usados principalmente como mensageiros pelos vampiros. É na medida em que meus pais organizaram um banquete depois que me tornei subordinado de Dunfil. Dedrick ficou nostálgico ao relembrar suas memórias. Mas logo depois que Dedrick se tornou subordinado, ele foi intimidado pelos outros morcegos e expulso por Dunfil. Os pais de Dedrick ficaram tão chocados que morreram com o impacto enquanto Dedrick foi expulso por seu clã por desonrá-los e forçado a viver na caverna. Essa foi a razão pela qual Dedrick ardia de ódio por Dunfil. Depois vaguei por muito tempo. Dedrick parecia ter 10 anos, mas murmurou em um tom delinquente. De qualquer forma, Dedrick vagou até que acidentalmente se tornou a convocação de Ark. Ele foi então capaz de matar Dunfil e de repente se tornou um vampiro aristocrata. Ele ainda era um lorde, mesmo que seu território fosse como de um mendigo. Não muito tempo atrás, ele vagou por aí e descobriu que seu tio havia morrido e seus primos eram órfãos. Foi uma história impressionante sobre as dificuldades de um morcego. Senhor Nin, eu defenderei o território. Enquanto conversavam, um dos morcegos chutou o cobertor e falou dormindo. Dedrick o cobriu novamente e voltou com uma expressão estranha. Esses caras acham que eu sou o melhor. Eu quero ter sucesso para eles. Eu finalmente sei por que Dedrick se preocupa tanto com seu status. Até agora eu pensava nele apenas como uma convocação sem boas maneiras, mas ele inesperadamente tem alguma profundidade. É melhor do que algumas pessoas. Ele se lembrou de seu tio que apareceu de repente depois que Ark não o via há muito tempo. Seu tio sempre aparecia para pedir dinheiro ao pai antes de partir, mas seu tio nunca apareceu quando o pai de Ark morreu e sua mãe foi hospitalizada. No Novo Mundo, apenas o personagem básico foi programado e seu comportamento real foi determinado por si mesmo usando inteligência artificial. Assim, todas as ações de Dedrick foram escolhidas por ele. Nesse caso, um NPC como Dedrick não era mais humano que seu tio. Esses morcegos foram a razão pela qual Dedrick estava ansioso para voltar para casa. Ark repensou a situação depois de ouvir as circunstâncias de Dedrick. Ok, protegerei sua honra enquanto estivermos aqui. Realmente. Agora você tem que trabalhar ainda mais ansiosamente quando eu te convoco. Obrigado, mestre. O mestre também é humano. O que? Nada. Dedrick rapidamente fechou a boca e balançou a cabeça. Antes essas ações pareciam odiosas, mas agora não eram por algum motivo. Mas mestre, como você vai me convocar agora que seu Tandal ressuscitou? Não se preocupe, encontrei um método. Ark explicou o porto de invocação para Dedrick que assentiu. Então vamos sair imediatamente? Não, ainda tenho algumas coisas para terminar. O que é? Eu tenho que resgatar Buxil, mas esse é um problema secundário. O mais importante é encontrar informações sobre as Três Maravilhas. Claro que ele teve que ajudar Buxil. Ele também teve que retribuir o favor a Caracu. Embora matar Caracu fosse um problema, seu orgulho era forte demais para permitir que ele simplesmente fosse embora. Ele tinha que pelo menos destruir todos os Blunny de Caracu. No entanto, ele não tinha confiança em suas habilidades. Mas talvez seja possível se eu colocar as mãos no fragmento final e mudar para minha segunda profissão. Há um fragmento das Três Maravilhas aqui? Os olhos de Dedrick se arregalaram. Mas nunca ouvi falar de nenhum clã de bestas aqui. Posso adivinhar um lugar. Deixe-me convocá-lo e iremos juntos. Ark riu quando se levantou da cadeira. Ele registrou Dedrick no porto de convocação e o convocou. Além dos vampiros de alto escalão do Castelo do Imortal, os vampiros não podiam deixar suas propriedades. Dedrick era o mesmo. No entanto, Dedrick era um vampiro e uma convocação. Ele poderia ir a qualquer lugar do mundo com Ark. Eles são o clã das feras? Sim, se meu palpite estiver correto.
Ark assentiu e olhou para a aldeia. Esta vila foi o primeiro lugar que Ark visitou na Darkarth. Enquanto Ark estava preso no castelo, ele obteve várias informações sobre Darkarth do Flip. Depois que várias pistas foram combinadas, ele se convenceu de que o clã das feras vivia aqui. Como essas pessoas são o clã da besta? Não importa o quanto eu olhe, eles são humanos. Este é o território do poderoso vampiro Karakul de que falei. Ouvi dizer que ele possui a habilidade de disfarçar seus subordinados como humanos. Eu estou ciente disso. Eu já conheci Karakul. Você conheceu Karakul? Por que você não disse nada? Sim, ainda há uma dívida que tenho que pagar. Eu também tenho que devolver a bagagem. Espere. O que você está dizendo? Certamente o mestre não é. Dedrick entrou em pânico e balançou a cabeça assim que Karakul foi mencionado. Não quero saber do que você está falando. Karakul governa esta região. Se eu me opuser a ele um pouco, meu território desaparecerá. Francamente, já é bastante perigoso ter o meu território perto de Karakul. Se eles são subordinados de Karakul. É por isso que vou confirmar agora. Espere um minuto. Dedrick puxou a coleira de Ark com surpresa. No entanto, Ark apenas arrastou Dedrick para a aldeia. Mais uma vez o morador sentado perto da entrada da aldeia ficou assustado como se tivesse visto um fantasma e fugiu. Ark usou o sprint para bloquear o caminho do aldeão e riu. Eu só quero conversar por um momento. Por que você está fazendo isso? Eu não sei de nada. Eu não quero me importar. Eu não disse nada ainda. Você não sabe o quê? Por que você não quer se importar? E isso, como esperado, os residentes aqui não são subordinados de Karakul. Ark estava agora convencido de que estava certo pela reação do aldeão. Se essas pessoas fossem transformadas em humanos pelo sangrento, elas o teriam atraído agressivamente como Albert. No entanto, os aldeões reagiram como se Ark fosse um problema desde a primeira vez que o viram. Mesmo que minha ideia esteja errada, a aldeia fica perto da costa. É possível que eu fuja. Portanto, Ark tinha como alvo o momento em que os aldeões seriam escassos e entrariam. Mas está aí a parte importante. Só tem uma coisa que gostaria de perguntar. O que é isso? Você já viu algo assim? Ark tirou os 2 fragmentos das 3 maravilhas de sua bolsa. Os olhos do aldeão saltaram como um míssil. E isso? Onde você conseguiu isso? Talvez você esteja o buscador da verdade. O aldeão ficou pálido e tropeçou na resposta de Ark. Então, de repente, ele olhou em volta e falou rapidamente. Este lugar é perigoso. Vem por aqui. O aldeão puxou Ark para uma casa próxima. Um velho dentro da casa estremeceu e levantou-se quando Ark entrou. Mas o aldeão rapidamente se aproximou e sussurrou em seu ouvido, fazendo com que os olhos do velho se arregalassem e examinassem Ark. Ele hesitou e olhou para fora pela fresta da janela antes de suspirar de alívio e se sentar. Felizmente não está aqui hoje. O que você quer dizer? O olho do Conde Karakul. Quando você entrou na aldeia pela primeira vez, você cheirava como se fosse um colega de Karakul. Então pensamos que você era uma pessoa enviada por Karakul. Só soubemos do mal-entendido depois que Albert apareceu. Nunca imaginei que você ainda estaria vivo. Então foi isso que aconteceu? Ark agora entendeu a reação dos aldeões. O velho olhou desculpando-se para Ark antes de falar em tom implorante. Você pode mostrar os fragmentos das 3 maravilhas novamente? Ark assentiu e puxou novamente. Os olhos do velho se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para as 3 maravilhas antes de murmurar. É real. Estas são inconfundivelmente as 3 maravilhas. Posso ver claramente que estas são as peças Star e Dark. Sim, estas são claramente as 3 maravilhas. E você é o clã das feras que possui a peça final. O velho suspirou e seus ombros caíram. Como você sabia? A razão pela qual Ark estava convencido de que eles eram o clã das feras foi fácil. Karakul disse que não havia humanos vivendo na Terra Negra. No entanto, Flip disse que tinha visto humanos. Suas afirmações conflitavam entre si, então qual delas estava dizendo a verdade? Ark lutou com isso antes de finalmente chegar à conclusão de que ambos eram verdadeiros. Em outras palavras, havia apenas uma explicação. O vampiro era uma existência mais próxima dos humanos do que dos monstros. Apenas em sua aparência externa, um vampiro estava mais próximo dos humanos do que dos orcs. Ao olhar para o clã Miau, sereias ou guaxinins, era impossível considerá-los humanos. Na visão dos vampiros, os animais não eram humanos. Por outro lado, os monstros veriam 100% o clã das feras como humano. Eles eram uma espécie que os monstros consideravam humanos, mas os vampiros não consideravam humanos. Só poderia ser um clã de feras. O velho assentiu com um olhar agridoce para a descrição de Ark. Sim, nós somos o clã das feras como você adivinhou. Mas por que vocês se parecem com humanos? Essa era a única parte com a qual Ark estava preocupado. Embora os aldeões parecessem durões, eles não se pareciam em nada com uma fera. Ele pensou que era semelhante à capacidade de Karakul de transformar seus subordinados. Não havia outra razão para os aldeões estarem vivos enquanto estivessem no território de Karakul. Assim, Ark garantiu uma rota de fuga. Talvez o clã da fera seja subordinado de Karakul? Isso? Não. Subordinados? Absolutamente não. Embora nossos corpos possam ser apreendidos por Karakul, nunca vendemos nossas almas. Enquanto Ark conversava com Ark, o aldeão que estava observando o lado de fora pela janela gritou com raiva. Então esta é a sua forma natural? Não, somos o clã dos lobos que herdou o sangue de Fenrir, o primeiro lobo. Clã dos lobos? Sim, entre todos os clãs de lobos, somos a família Volan que herdou a linhagem de um nobre guerreiro. O velho respirou fundo antes de falar. Eu sou o mais velho do clã Volan. Os Volan ficaram presos na Terra Negra há 100 anos. O mais velho iniciou sua palestra sobre a história da família Volan. Embora os Melvu também tivessem uma linhagem guerreira, eles estavam mais próximos dos ladrões.
Por outro lado, o clã Wolf era uma linhagem pura de guerreiros, então a única profissão disponível era a de guerreiro. E os Volan eram os mais fortes do clã Wolf. Durante o século das trevas, centenas de anos atrás, os Volan lutaram na linha de frente com o herói Maban contra as forças das trevas. Foi realmente uma batalha honrosa. Um grande número de nossos parentes morreu, mas não houve arrependimento. Essa época foi provavelmente a era de ouro da família Volan. Eu preferiria ter nascido então. O mais velho murmurou com olhos tristes enquanto parecia olhar para o passado. E isso aconteceu perto do final do século das trevas. Os 7 heróis lutaram contra o Lorde das Trevas enquanto os Volan recebiam outra missão. Era para ir para seu Tandal com aliados para impedir o ataque aéreo dos Vigenberg. Os Volan aceitaram esta missão perigosa e travaram uma batalha sangrenta contra os Vigenberg. Graças aos sacrifícios dos guerreiros, seu Tandal saiu relativamente ileso, apesar da invasão de Vigenberg. Então os 7 heróis derrotaram o Lorde das Trevas e ele liberou sua magia de destruição final, prendendo seu Tandal na tempestade dimensional. Portanto, a família Volan ficou presa em seu Tandal. O local onde eles lutaram contra o Vigenberg foi a área para onde convergiam as montanhas que Bezeltil apontou. Foi nos penhascos altos onde só havia a tempestade presente. As vidas dos nossos antepassados isolados tornaram-se então muito miseráveis. A terra naquela área havia morrido. Eles tiveram que arriscar suas vidas por uma folha de grama ou um gole de água. Os Volan que lutaram ferozmente nas linhas de frente foram vítimas da fome e do frio. Os Volan que sobreviveram a inúmeras batalhas começaram a morrer um por um. Eu sei como é isso. Morrendo, mas sem nunca receber qualquer simpatia em troca. Dedrick murmurou com os olhos marejados enquanto se sentava nos ombros de Ark. No entanto, o mais velho do Volan era diferente do morcego sem boas maneiras. Não esperávamos nada em troca por lutar contra a escuridão. Queríamos apenas lutar e morrer com honra como um guerreiro. Acho que essa foi a coisa mais dolorosa para nossos ancestrais. Não houve honra. Foi apenas uma morte vazia. De qualquer forma, os Volan vagaram pelas montanhas durante 100 anos. Nossos ancestrais eventualmente encontraram a terra cheia de escuridão. Este lugar já era dominado por vampiros, mas nossos ancestrais não tiveram escolha. Não, acho que eles esperavam lutar contra os vampiros para morrer, mas isso não aconteceu. O lugar onde eles chegaram foi o território de Dunfil que propôs a paz. Dunfil? Ah, isso mesmo. Esta área não pertencia originalmente a Dunfil? Estava tudo conectado? Depois que a família Volan apareceu, Dunfil foi tão covarde que propôs a paz imediatamente. No entanto, as coisas mudaram há alguns anos. Dunfil entregou seu território a Caracu e fugiu. Caracu não era fraco como Dunfil. Caracu tentou nos tornar seus subordinados. Mas mesmo que os Volan tivessem perdido nossa antiga glória, preferiríamos morrer a nos tornar subordinados de um vampiro. Portanto, Caracu e os Volan travaram uma guerra um contra o outro. Depois de lutar ferozmente por uma década e de muitos sacrifícios, os Volan finalmente conseguiram matar a maior parte dos sangrentos e chegaram ao castelo de Caracu. Estávamos a um passo de decidir o destino de Caracu. Então, o mais velho mordeu o lábio e murmurou. Nas vésperas da batalha decisiva, alguém do clã nos traiu. Albert. Ele roubou o tesouro do nosso clã e o ofereceu a Caracu. Ele pisou em toda a honra que nossos ancestrais construíram. Espere um minuto. O tesouro do clã? Não me diga. Ark perguntou surpreso e o mais velho assentiu instantaneamente. Sim, é o fragmento das 3 maravilhas que você está procurando. Ark ficou confuso com a resposta do mais velho. Ele pensou que o clã das feras lhe daria as 3 maravilhas depois que ele as encontrasse. Então ele considerou uma maneira de resgatar Buxil depois de ganhar esse poder. Mas agora as 3 maravilhas estavam na posse de Caracu? Isso não significava que ele teria que derrotar Caracu antes de poder obter as 3 maravilhas? Esse problema não ficou mais complicado? O herói Maban deixou o tesouro para nós antes de ir lutar contra o Lorde das Trevas. Ele acreditou em nós. Ter o legado do herói Maban levado embora por um mero vampiro foi a nossa maior vergonha. Truthseeker, você pode rir de nós. Embora nossos ancestrais nos tenham dado presas e garras afiadas, nossas mentes ficaram embotadas. Nós merecemos isso por perder o tesouro do clã. O mais velho falou com uma voz zombeteira. A coragem dos Volan também desapareceu após perderem seu tesouro. Eles perderam o poder de lutar e ficaram presos aqui, com Caracu vindo frequentemente para sugar seu sangue. Embora suas características tenham mudado, o sangue que herdaram dos guerreiros que lutaram contra o Lorde das Trevas ainda fortaleceu Caracu. Cada dia era humilhante para o clã Volan. Naquela época, Ark percebeu algo estranho. Então sua aparência mudou depois de perder as 3 maravilhas? Ark pensou que a razão pela qual o Volan mudou foi porque Caracu os amaldiçoou. Se eles perdessem a força depois de perder as 3 maravilhas, como poderiam lutar ao lado do herói Maban? No entanto, a resposta foi surpreendentemente simples. A fonte do nosso poder é a lua. Portanto, somos ainda mais poderosos à noite, sob o luar. Ficamos mais fracos durante o dia porque a lua não é visível, mas ainda existe. Assim, o clã Volan poderia manter a sua forma. Mas graças à força da escuridão aqui, os Volan tiveram dificuldade em manter nossas feições. Os Volan eram semelhantes aos lobisomens. No entanto, havia algumas diferenças, pois conseguiam manter a aparência de um lobo durante o dia e a noite. Mas os Volan não foram capazes de manter as características de lobo porque o poder da lua foi bloqueado. Então os Volan usaram o poder das 3 maravilhas. Nosso clã detém o pedaço da lua. O tesouro contém o poder da lua. Então podemos receber a proteção da lua aqui. Mas perdemos esse poder depois que Caracu recebeu o pedaço da lua. O pedaço da lua. O espírito de Ark sentiu-se revigorado. Minha última pergunta foi respondida. Ele estava se perguntando por que Caracu prendeu o Volan aqui e não em seu castelo. Mesmo que os Volan tivessem a forma humana, eles ainda poderiam ficar presos na masmorra para serem usados como mão de obra. A razão pela qual os Volan não ficaram presos na prisão subterrânea foi porque havia a possibilidade de eles recuperarem o poder. Sim, foi a masmorra onde Ark foi forçado a trabalhar. Caracu obviamente escondeu o pedaço da lua em algum lugar daquela masmorra. A razão pela qual as Moonrocks foram criadas foi porque elas absorveram o poder do Moonpiece.
Todas as minhas perguntas foram respondidas. Era a sensação de um nó complicado finalmente sendo desfeito. Caracu era a chave para todos os seus problemas. Ele não teve escolha senão derrotar Caracu para encontrar o fragmento final. Embora ele pudesse usar Stealth para entrar na masmorra, ele não sabia onde o pedaço da lua estava escondido. O que aconteceria se sua furtividade fosse desligada enquanto ele estivesse na masmorra? Não há como derrotar o Sangrento e Caracu sozinho. Mas, como você sabe, preciso do pedaço da lua. Mas é impossível para mim sozinho. Preciso da ajuda dos Volan, que eram os guardiões das Três Maravilhas. É claro que estaríamos interessados em ajudar. Não importa, mesmo que todo o clã seja exterminado. O mais velho então suspirou e balançou a cabeça. Mas não temos poder. Perdemos nossas presas e garras e também perdemos nossa coragem. Será diferente se você tiver o poder da lua. Radum. Sac, 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 sac. Radum sacudiu a língua e cuspiu uma pedra. Foi uma pedra lunar que ele escapou da masmorra. O mais velho gritou de angústia e agarrou a rocha lunar depois de vê-la. Isso é. De jeito nenhum. Suzuzuzu. Pelos prateados começaram a brotar da mão que segurava a pedra da lua. Depois disso vieram as unhas compridas e presas afiadas dentro de um focinho. O mais velho rosnou com voz satisfeita após se transformar em um lobo prateado. Onin, esse poder. Meu espírito combativo está queimando em meu coração. É isso a família Volan. Tenho pedras lunares suficientes para distribuir a todos os aldeões. Agora, você gostaria de me ajudar? Claro. Não, por favor, deixe-nos ajudar. Recuperar o pedaço da lua nos permitirá retribuir a humilhação. Além disso, você é o buscador da verdade. Você é descendente do grande herói Maban, então nada gostaríamos mais do que lutar ao seu lado. Por favor, lidere-nos contra Caracu e o traidor do clã, Albert. Ao mesmo tempo, houve 2 sinais e uma janela de missão apareceu. A vingança de Volan. Você encontrou os descendentes dos Volan na Terra Negra. No entanto, o vampiro Caracu tirou seu tesouro e submeteu os Volan à humilhação todos os dias. Ajude a família Volan a se vingar de Caracu e do traidor do clã, Albert. Dificuldade B+. Eu entendo, mas preciso de tempo para me preparar. Aguarde 2 a 3 dias. Isso não pode ser descoberto por Caracu ou Albert. Então você terá que preparar secretamente os outros aldeões. Ah, e é claro que você não deveria mudar de forma. O lobo instantaneamente voltou a ser um homem velho depois que Ark levou embora a Pedra da Lua. Então Dedrick exclamou de repente. Espere, você está realmente pensando em lutar contra Caracu? Você não esteve ouvindo? Não, absolutamente não. O mestre não sabe o quão forte Caracu é. E mesmo que o mestre consiga matar Caracu, eu já sei disso. Se ele matasse um vampiro, ele incitaria a ira do vampiro mais forte. Ark e o Volan seriam todos eliminados em um instante. Mesmo que ele vencesse a luta contra Caracu, havia 100% de chance de ele morrer após a batalha. No entanto, Ark agarrou o ombro de Dedrick com firmeza e sorriu. Não há necessidade de se preocupar. Quem derrotará Caracu é você. Ah, foi assim. Eu também. E? O quê? Você não me ouviu? O Volan permitirá que você lute contra Caracu. Você terá o melhor papel de derrotar o líder. Afinal, não importa se os vampiros matam uns aos outros. Não fale bobagem. Não há como vencer Caracu. Dedrick entrou em pânico e ficou pálido enquanto tremia como um louco. Você não disse que mergulharia de bom grado na boca de um dragão se eu ordenasse? Mas você também é um vampiro. Você não quer mostrar algo legal para seus primos? Mas não poderei vencer. Não se preocupe, vou garantir que você ganhe. Ark respondeu com um sorriso malicioso. Volume 13, capítulo 9, confronto, vampiro contra vampiro? Você está pronto? Sim, nós somos. O mais velho do clã Volan acenou com a cabeça para a pergunta de Ark. Na floresta escura diante do castelo de Caracu, 100 lobisomens prateados se reuniram. Eles tinham colares com uma pedra lunar emitindo uma luz pálida em volta do pescoço que Ark havia fornecido. O limite de tempo nesta área é de 30 minutos. Nós sabemos. Embora a rocha lunar tivesse o poder de mudá-los, o poder do pedaço da lua era como uma bateria que estava sendo descarregada pelo Volan. Portanto, havia um limite de tempo para isso. Ark testou isso antes de sair. Como resultado, ele determinou que o Volan só conseguiria manter a forma por 30 minutos. 30 minutos não é muito tempo, mas acabar com todos os inimigos não é o nosso propósito. Só preciso chegar a Caracu em 30 minutos. Não será uma batalha fácil. Nós nos preparamos. E estamos prontos para morrer. Mas, o mais velho enxugou o ranho que escorria do nariz e perguntou rapidamente. Isso realmente vai funcionar? Sim, confie em mim. Ark sorriu e explicou o plano. Além dos mais velhos e das 10 pessoas da elite selecionadas, as tropas restantes se dispersarão para áreas importantes do castelo. No entanto, você não precisa ser muito irracional. Como eu disse, derrotar todos os inimigos não é nosso objetivo. Se parecer perigoso, você pode ir embora. Mas se a estratégia falhar, não será muito perigoso para você se a rota de fuga for bloqueada? Não considerarei recuar mesmo que a estratégia falhe. Sim, você realmente é descendente do herói Maban. O espírito de luta foi aceso nos olhos do Volan após a resposta de Ark. Se o comandante mostrasse a resolução de não desistir mesmo diante da morte, naturalmente o moral dos soldados também aumentaria. Não há mais tempo, então vamos embora. Entendido. Guerreiros Volan, preparem-se para entrar no campo de batalha. Moa suas presas. Afie suas garras. Ati. Os Volan levantaram as vozes em uníssono. Radum, vamos. Sac, sac, sac. Pará. Radum levantou uma nuvem de poeira enquanto corria em direção ao castelo ao comando de Ark. Os 100 Volan seguiram com suas crinas prateadas esvoaçando atrás deles. Os guardas gritaram confusos quando Volan se aproximou da encosta íngreme. Esses caras são. Eles são sangrentos de outro território que está invadindo? Não, eles são os Volan da aldeia perto da costa. Mas suas habilidades não deveriam ser seladas? Como eles se transformaram? Se apresse. Diga ao conde. Todos os outros os parem. Um guarda tirou sua pele humana e se transformou em um sangrento antes de gritar ordens. É tarde demais, lâmina negra. Quá.
Radon acelerou e colidiu com o sangrento. Ao mesmo tempo, Ark saltou sobre o Blurry para o terreno do castelo e se virou para usar Dark Blade. Num ataque dessa escala, uma reação lenta de um ataque surpresa pode fazer a diferença. A facada nas costas causou um dano tremendo e o sangrento caiu. Ark chutou o rosto do Blurry enquanto tentava se levantar antes de usar o 20 interceptor. O sangrento gritou e se encolheu com a dor que sentia pela primeira vez. Ugh, é ele. Cua, cua. Um sangrento brandiu uma lança e correu até Ark. Mas o Volan avançou vários metros e atacou o sangrento. O estilo de ataque do Melv era evitar o ataque do inimigo com seus movimentos rápidos e depois contra-atacar em um ponto vital. No entanto, o estilo do Volan era muito mais simples. Eles avançaram com sua força e corpos fortes antes de morder a carne do sangrento com suas presas. O sangrento tentou contra-atacar com lanças, mas o aço não foi páreo para a defesa do Volan. Sua força e saúde também eram uma das melhores de sua profissão. Os sangrentos foram rasgados como trapo sob o ataque da família Volan. Uau! Um uivo emergiu da boca do Volan. No passado, o Volan derrotou o sangrento e encurralou Karakul. Não há tempo para uivar. Ark ignorou a família Volan que foi pega na atmosfera e continuou seu plano. É uma invasão. Ao entrarem no castelo, os guardas e funcionários imediatamente se transformaram em sangrentos. Foi o suficiente para causar medo, mas Ark simplesmente ignorou a cena. Ele tinha que chegar a Karakul no 10º andar antes que o limite de tempo de 30 minutos terminasse. Não houve tempo para olhar para coisas desnecessárias. Primeira unidade, cuide do primeiro andar. 10 membros da família Volan se espalharam sob o comando de Ark. O Volan avançou mais de 10 metros e espalhou carne e sangue por toda parte. Eles tiveram seu poder e honra tirados por um longo tempo, então eles atacaram de forma vingativa. Mas o avanço da família Ark e Volan nem sequer virou a cabeça. É isso aí, segunda unidade cuide do segundo andar. Mais uma vez, 10 Volans se separaram e pularam pela área. Ark ordenou que 10 Volans se separassem em cada andar e subissem as escadas correndo sem parar. O número de sangrentos dobrou quando chegou ao 5º andar. Foi a tal ponto que a unidade composta por 10 atacantes não conseguiu acompanhar. Embora estivessem subindo constantemente, eles perderam 10 Volan em cada andar, de modo que o poder do Volan enfraqueceu gradualmente. Enquanto subia as escadas e atravessava o sangrento, o Volan na retaguarda tornou-se um fardo. Aqueles que se separaram de sua unidade foram despedaçados. Mas não há tempo para se preocupar com eles. Se parassem por um momento, seriam cercados pelo sangrento. Cua. No entanto, eles ainda não eram a família Volan. Mesmo quando cercado pelo inimigo, não houve nenhum Volan que pedisse ajuda. Em vez disso, eles persistiram em atacar o sangrento mesmo em seus últimos suspiros. Graças a isso, Ark conseguiu penetrar no crescente Blurry e alcançou o 10º andar. Mas depois de passar pelo 9º andar, restaram apenas 10 Volan. Por outro lado, cerca de 50 sangrentos enxamearam no corredor. Esses caras chegaram aqui. Bloqueios. Certifique-se de que eles não entrem no quarto do Conde Karakul. Sim, seus bastardos Bip Bip. Ark usou sua habilidade avançada de intimidação. Os sangrentos reunidos estremeceram e enrijeceram. O objetivo está bem diante dos nossos olhos. Todos tenham coragem. Ele também usou enfermagem avançada para restaurar a energia do cansado Volan. Ah, agora é a hora. Mostre-lhes o poder latente da família Volan. Não tema a morte e apenas acabe com o inimigo. Se não podemos nos mover, então morra com o sangrento. Essa é uma morte honrosa. Ark e os Volan balançaram suas espadas e penetraram no sangrento. Lâminas vieram voando de todos os lugares. O Volan que liderava o ataque ficou ensanguentado em um instante. Então Volan abriu os braços e agarrou 4 ou 5 sangrentos antes de pular por uma janela. Nós não somos a comida do vampiro. Para o Volan Gig, Truthsaker observe com atenção. Este é o Volan Ain. A situação ficou complicada quando outros Volan seguiram o exemplo e pularam pela janela. Foi realmente uma cena que não poderia ser vista sem lágrimas. Graças ao atentado suicida dos Volan, o número de sangrentos foi instantaneamente reduzido pela metade. Reposta. Enquanto isso, Ark derrotou Blurry ao redor. Ele então apenas correu e mergulhou como uma flecha pela porta. Ark rolou o corpo antes de se levantar e olhar ao redor da sala. Palapalala. Em uma sala escura iluminada por várias velas, Karakul tocava órgão de tubo sem qualquer preocupação. Graças a Ark e ao Volan abrindo a porta, até o sangrento olhou para a cena com perplexidade. Ele realmente é um vampiro. Uma maldição surgiu naturalmente. Karakul. Karakul parou de jogar depois que Ark gritou com raiva. Ele lentamente se levantou e se virou antes de rir enquanto mostrava suas presas. Uhu, o cara que está fazendo toda a comoção é a comida que escapou há pouco. Por que você voltou sem medo? Não são estes os cães que prendi? Bah, e essas criaturas lamentáveis se atrevem a se mostrar depois que poupei suas vidas? Como esperado para cães selvagens. Se não fosse por Albert, eu teria matado todos vocês. Karakul olhou em volta com olhos relaxados e avançou. Você acha que será capaz de me matar? Vamos ver? Não saberei até tentar. Que impertinente, mate todos eles. Como se fosse muito problemático para Karakul, ele recusou e se virou. O sangrento que ficou surpreso por um tempo mais uma vez levantou suas armas. Karakul, você está fugindo? O que? Karakul franziu a testa e se virou. Invoque demônio, Dedrick. Ah, Dark Dash. Dedrick fechou os olhos com força e correu em direção a Karakul. Houve um som semelhante ao de lenha quebrando quando Karakul deu um passo para trás. Ugh, o quê? O que é esse cara? É Conde Karakul. De acordo com as leis dos vampiros, eu desafio você para um duelo. O que? Quem é você? Fui eu quem herdou de Dunfil, Dedrick. Dedrick gritou. A sorte estava lançada. Parar. A voz de Karakul ecoou pela sala. Todos os sangrentos que atacavam os Volan no castelo pararam de se mover. Karakul baixou a mão e olhou para Dedrick. A raiva deixou seus olhos de um vermelho profundo. Dunfil, aquele que estava com medo de mim e fugiu. Seu descendente seria apenas um vampiro de baixo nível, no máximo. Você se atreve? Desafie-me para um duelo? Ah, não. Que? Dedrick tremeu ao fechar os olhos antes de gritar. Sim, sim.
Você sabe o que isso significa? A consciência do Senhor supervisiona todos os duelos de vampiros na Terra Negra. Mesmo se você for chamado de volta quando derrotado, você ainda morrerá depois. Significa aniquilação eterna. Eu sei, caramba. Eu sei que... Ha. Você sabe. No entanto, você ainda ousou me desafiar? Caracu gritou de repente. Então você acha que pode vencer contra mim? Ao mesmo tempo, todas as janelas da sala tremeram e quebraram. Uma grande tempestade rolou pela sala enquanto Caracu se aproximava de Dedrick. Ok, não tenho interesse em suas pequenas terras, mas vou matar você. Foi naquela época. Um círculo vermelho sangrento com cerca de 10 metros de diâmetro foi desenhado abruptamente em torno de Caracu e Dedrick. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. Um duelo de vampiros começou. A magia do Lorde Vampiro que governa a Terra Negra foi ativada. Quando o duelo de vampiros começar, nenhuma batalha será permitida num raio de 100 metros. Além disso, nenhum outro vampiro pode entrar. Todos os ataques físicos e mágicos externos serão bloqueados pelo círculo mágico. Quando o duelo termina, todos os bens do perdedor são automaticamente entregues ao vencedor. Quando derrotado, seu território e castelo serão tomados e sua alma destruída. É isso, meu plano deu certo. Axe cerrou o punho enquanto lia a janela de informações. Se Dedrick, que tinha um território, desafiasse Caracu, ele não poderia recusar. Foi por isso que Ark rompeu as linhas inimigas para chegar até aqui. Ao receber uma solicitação de duelo na Terra Negra, um vampiro não poderia recusar. E uma vez iniciado o duelo, nenhum dos subordinados do vampiro poderia lutar. Embora Ark e o Volan fossem ligeiramente diferentes, eles ainda podiam ser considerados subordinados de Dedrick. Portanto, não havia razão para travar uma batalha inútil, convocando seu animal de estimação para me desafiar. Você pode usar truques baratos, mas farei com que você se arrependa. Vou matá-lo e depois fazer você sofrer. Veremos. Será realmente tão fácil quanto você espera? Ark cutucou o nariz e murmurou. Você só pode dizer isso agora. Caracu murmurou em voz baixa. Ele desapareceu instantaneamente e apareceu atrás de Dedrick. Ike, o quê? O quê? Dedrick surtou e voou para o céu. Mas Caracu transformou seus braços em asas, alcançou e chutou Dedrick. Dedrick perdeu rapidamente 30% de sua saúde. Cucucucu, pensei que havia algo quando você se inscreveu para um duelo. Isso é realmente uma piada. Alguém com essas capacidades tornou-se um aristocrata. Humano, você acreditou que esse cara poderia me atacar? Dedrick nem era visível nos olhos de Caracu enquanto falava com Ark. Era natural, já que Dedrick não era páreo para Caracu. Atualmente as capacidades do Dedrick estavam em torno do nível 220-230. Depois que Ark o alimentou freneticamente com pratos por 2 dias para se preparar para o duelo, seu nível só subiu para esse nível. No entanto, Caracu estava no nível 500. Era mais de 2 vezes a diferença. Mas a diferença era ainda maior do que isso. A Terra Negra foi um lugar criado para vampiros. Claro, os bônus adicionais para os vampiros eram fantásticos. Ark não tinha percebido totalmente essa parte ao fazer seu plano. Comparado a Caracu, Dedrick não era um vampiro sangue puro. Embora ele tenha evoluído de morcego para vampiro, sua qualidade ainda era fraca, então o bônus de estatísticas recebido era baixo. Portanto, 30% da sua saúde desapareceu de uma só vez. 3 ou 4 tiros irão destruí-lo. Com outros monstros, Dedrick poderia escapar dos ataques voando, mas isso era difícil com os vampiros. Se ele lutasse diretamente, Dedrick seria esmagado em 1 minuto. É constrangedor chamar Dedrick de vampiro, mas ele não está sujeito às mesmas fraquezas de seu oponente vampiro. É a força dele. Dedrick, use suas habilidades de fuga e espere. Vai, salve-me. Mesmo sem as palavras de Ark, Dedrick já estava fugindo. Dedrick, que passou pelo treinamento infernal de Ark, era um especialista em evasão. Graças a isso, Caracu não conseguiu pegá-lo. Cucucucu. Esta é a sua estratégia? Fugindo? Mas isto é um duelo. Não é possível fugir após o início do duelo. Também é impossível para você fugir. O que? Fugir? Meu? Caracu perguntou com uma expressão surpresa. Agora é a hora. Volan, prepare-se para apoiar meus preparativos. Retire as ferramentas de suporte. Enquanto o duelo continuava, o Volan cercou o círculo de duelo e simultaneamente tirou algo. Caracu, que estava assistindo, de repente gritou e se encolheu. O quê? O que é isso? Essa sensação assustadora é. E você nasceu na Terra Negra, então não saberia o que é isso. Mas seus instintos de vampiro ainda se lembrarão da forma. É uma cruz. C-cruz. Caracu murmurou com uma voz confusa. Sim, esta foi uma das ferramentas de suporte que Ark reuniu ao montar o golfinho de volta à Fortaleza Aman. Taza usou sua habilidade clonagem, enquanto Lariete a abençoou. Caracu nasceu na Terra Negra, então nunca tinha visto uma cruz, mas instintivamente a temia e manteve um olhar atento aos Volan. Ei, o que há com esse cara? O que ele está agindo assim? Dedrick inclinou a cabeça para o lado depois de ver Caracu tremer e recuar. Como ele evoluiu de um morcego, o alinhamento vampiro de Dedrick ainda era baixo, então ele não foi afetado pelas cruzes. No entanto, Caracu entrou em pânico e fechou os olhos com força. Ugh, seu pirralho covarde. Este é o duelo sagrado de um vampiro. Covardemente? O que? Não estamos apenas apoiando? Ark sacudiu a cruz e riu. Agora, vamos começar a torcer ativamente? Brinque, Dedrick. Brinque, Dedrick. Ganhe, Dedrick. Ark e o Volan abriram a boca e aplaudiram. Então a sala começou a se encher de um odor estranho. O cheiro finalmente chegou ao nariz de Caracu fazendo-o gritar. O que é isso? O que é esse cheiro horrível? Meu nariz. Não, até meu cérebro está paralisado. Esta foi a segunda ferramenta de suporte utilizada pelo Ark. Ele atacou usando alho. O alho era como veneno de rato para os vampiros. Portanto, Ark selecionou um grupo de elite de Volan e os alimentou com sopa de alho. Essa é a razão pela qual o mais velho estava com o nariz escorrendo antes de sair. É claro que havia um cheiro terrível de alho toda vez que conversavam, então era como uma arma bioquímica. Foi um duplo ataque de cruzes e cheiro de alho. Cada vez que eles aplaudiam, Caracu sofria danos mentais e cambaleava. Ele nem estava mais prestando atenção no duelo quando fechou os olhos e bloqueou o nariz enquanto rolava no chão gritando.
Hehehe, não sei o que está acontecendo, mas esta é uma chance. Uma pessoa forte é fraca enquanto uma pessoa fraca é forte. Dedrick realmente agiu como um humano. Dedrick correu em direção a Caracu. Uk, pare. O que? Ak. Quando Dedrick correu, Caracu imediatamente levantou a cabeça e balançou as unhas. Embora seus 5 sentidos estivessem paralisados pelo ataque cruzado e diário, ainda não foi difícil para Caracu contra-atacar Dedrick. Dedrick recebeu um golpe crítico e 50% de sua saúde desapareceu. Sua vida restante caiu instantaneamente para 20%. Dedrick bateu as asas como um beija-flor e escapou com pressa. Seu idiota! Eu lhe disse que você não vencerá se chegar perto dele. Amy, mas como vou vencer se não atacar? Dedrick gritou com raiva. Eu não te contei. Tudo o que você precisa fazer é fugir. Vamos nos preparar para a terceira etapa. Ati. O Volan ouviu a ordem de Ark e tirou os espelhos. Radon, pergaminho de visão. Sac, 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 sac. Ark rasgou o pergaminho que Radon cuspiu e gritou. Ative o pergaminho, brilho santo. Foi naquela época. Um intenso flash de luz emergiu do pergaminho. Foi a habilidade de Lariete Sights Brilliance. Outro nome era emissão de luz. Embora o brilho de santo não tivesse efeito sobre monstros normais, causava danos letais aos mortos-vivos ou aqueles com atributos sombrios. Foi ainda mais eficaz contra os vampiros onde a luz do sol era como veneno de rato para eles. Seria melhor se Lariete fizesse a mágica diretamente. No entanto, o lugar era Darkarth. Graças ao Dark Blend, todas as habilidades de natureza leve foram bloqueadas e o usuário receberia danos continuamente. Então Ark decidiu usar o pergaminho visão que a nação oriental vendeu. Nos últimos 2 dias, Ark comprou muitos pergaminhos de visão e fez Lariete preenchê-los com sua magia. Mas havia um problema. O duelo de vampiros bloqueou todas as interferências físicas e mágicas. O brilho santo era considerado um ataque mágico, então é claro que seria bloqueado pelas proteções. No entanto, Ark era um gênio em usar truques baratos e inesperados. Suporte de iluminação do terceiro estágio. Brilho, 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 brilho. Ele refletiu o brilho de santo nos espelhos que os Volans seguravam e concentrou em Caracu. Sim, ele não podia usar ataques mágicos, mas era apenas luz refletida quando ricocheteava nos espelhos. Portanto, o círculo não veria isso como mágico e o bloquearia. Além disso, Holy Light era suficiente contra vampiros sem nada adicionado a ela. Que quente. Está quente. Quente. Os raios de luz giravam como uma teia de aranha dentro do círculo de duelo. Quando Caracu foi atingido pela luz, uma fumaça preta emergiu de seu corpo. O que é isso? Queima quando atinge minha carne. Caracu não conseguia abrir os olhos, então não sabia por que seu corpo estava queimando. O que é isso? Isso é chamado de luz sagrada. Que? Santa luz? Se como? Quaaco. Caracu se transformou em um morcego e voou descontroladamente ao redor do círculo de duelo. Porém, o Volan mudou o ângulo do espelho e o perseguiu. Graças ao círculo de duelo, Caracu não poderia evitá-lo, por maiores que fossem suas habilidades evasivas. Era como se Caracu estivesse preso em um cilindro de luz de 10 metros e sua saúde diminuísse rapidamente. Caracu tentou ficar do tamanho de um rato, mas o Volan apenas apontou o espelho para o chão. Isso não é emocionante? Dedrick, você entende? Você apenas tem que fugir, não importa o que aconteça. Nunca chegue perto dele. Ark gritou enquanto continuava a ativar os pergaminhos. Entendido. Esse bastardo covarde. Covardemente? O que eu fiz? Eu atirei uma flecha ou usei magia? Ark sorriu e respondeu descaradamente. Este é um duelo sagrado. Kuak quente. Usando um truque como esse. B sangrento, mate esses bastardos. Caracu bateu os pés e gritou freneticamente. No entanto, todas as batalhas foram proibidas nesta área até o fim do duelo. Tudo que o sangrento pôde fazer foi apagar a luz com seus corpos. No entanto, o Volan apenas usou seu extraordinário poder de salto e continuou a refletir a luz. Mas esta luz, sua invocação também será atingida pela luz refletida. Ele nunca evitará tudo isso. Sua saúde também está baixa, mesmo apenas um pequeno arranhão. Caracu se aproximou de Dedrick enquanto ele falava e a luz o atingiu. Dedrick se encolheu e gritou. Isso. Esta luz é. O brilhante. Sim, mestre, é muito deslumbrante. Como esse cara foi? Caracu se encolheu e Ark respondeu com um sorriso malicioso. Sinto muito, mas Dedrick é um vampiro falso. Uma farsa? N não me diga. Eu não estou brincando. Você ainda não entendeu? Você entendeu mal e Dedrick não é realmente descendente de Dunfil. Ele era originalmente um morcego. É claro que Dedrick enfraqueceu ao ser atingido pela luz. Mas tudo o que isso fez foi fazê-lo sentir-se um pouco doente e diminuir suas estatísticas em 20%. Não foi o tipo de dano que Caracu recebeu como vampiro sangue puro. Quando Caracu foi atingido pela luz, suas estatísticas foram reduzidas em 50% e ele recebeu 30 de dano a cada segundo. Graças a Caracu ter sido queimado pela luz, sua saúde perdeu 80% de sua saúde. Nesse ritmo, eu não posso perder para um morcego. Tempestade de vampiros. Como a maioria dos monstros de alto nível, Caracu escondia um trunfo. Caracu girou seu corpo como um peão e uma violenta tempestade apareceu dentro do círculo. Seu manto também se dividiu em muitas lâminas e se aproximou uma por uma. Aquele cara! Concentre a luz. Ark gritou com uma voz desesperada enquanto o Volan obedeceu. No entanto, o sangrento bloqueou desesperadamente metade do ataque. Se Dedrick fosse atingido pela tempestade de lâminas, então a chance de derrotar Caracu desapareceria. A saúde atual de Dedrick estava em 20% após suas ações precipitadas. O movimento especial de Caracu o mataria instantaneamente. Mestre, por favor ajude. Dedrick pressionou-se contra o limite das enfermarias e olhou para Ark com preocupação. Então os pensamentos de Ark começaram a girar em sua cabeça. Alinhe todas as cruzes na frente do espelho. É um plano de desespero. Brilho santo. Ark rasgou 5 pergaminhos de visão
de uma só vez e gritou. Naquele momento, uma luz brilhante inundou a sala. O único lugar onde a luz não atingiu foi o limite do círculo. No entanto, a luz refletida nos espelhos penetrou no círculo do duelo. Não era apenas luz. A luz tinha o formato de uma enorme cruz. Quaquaquacã. Uma enorme explosão ocorreu no corpo de Karakul. Ao mesmo tempo, a habilidade Vampire Tempest de Karakul foi lançada. Um claro padrão cruzado foi queimado no corpo com fumaça preta emergindo dele. Isso foi tudo? Karakul recebeu danos contínuos da luz e rolou no chão. Agora Dedrick. Use sua habilidade de vampiro martelando. Ah, pegue isso. Dedrick bateu na cabeça de Karakul como um grande martelo. Foi a habilidade do trunfo que ele também tentou sugar de Bull com Amerin. Foi uma habilidade que demorou muito em uma batalha real, mas causou 400% de dano. Quando atingido por Amerin, houve um som estranho. Os 3% restantes de sua saúde desapareceram e Karakul entrou em colapso. Inacreditável. Fui morto por um morcego. Seu nível subiu. Seu nível subiu. Seu nível subiu. Quando Karakul entrou em colapso, janelas de mensagens apareceram continuamente na frente de Ark. Ele ganhou 7 níveis. Como sua convocação matou o inimigo, ele ainda recebeu experiência. Portanto, a quantidade de experiência adquirida por Dedrick também foi aplicada ao Ark. Karakul foi derrotado. Os Volan aplaudiram quando Karakul morreu. O nível 220, 230 Dedrick derrotou um vampiro nível 500. Bem, tudo que Dedrick fez foi desferir o golpe final. Mas os resultados não eram importantes. É sério, eu realmente ganhei? Dedrick fez uma expressão perplexa antes de cerrar o punho e gritar. Você viu? Eu realmente ganhei. Mestre, eu sou o campeão. Isso não era como uma paródia? Bem, isso realmente não importa. Em breve poderei encontrar as últimas 3 maravilhas e mudar para minha segunda profissão. Quanto tempo ele esperou por esse momento? Enquanto o encanto no centro da sala desaparecia lentamente, uma intensa rajada de vento entrou pela janela. Ark reflexivamente fechou os olhos para impedir a entrada de poeira. O que na terra? Uma estranha existência flutuou no espaço onde estava o círculo de duelo. Ele usava um manto com desenhos complicados e o capuz cobrindo seu rosto. Uma aura escura apareceu ao redor do manto, enquanto as enormes asas negras tremulavam. O sangue desapareceu do rosto do Volan quando ele apareceu. O árbitro vampiro. Árbitro vampiro? Ele está sob o controle direto do senhor e supervisiona todos os duelos entre vampiros. Como esperado de um vampiro aristocrata de alto escalão, o árbitro exalava uma aura tremenda. Ele estava no nível 900. No entanto, Ark ouviu dizer que eles não estavam envolvidos em nada fora do castelo, exceto quando um vampiro foi morto por outras espécies. Não me diga que ele acha que o duelo não foi justo? Ark olhou para o árbitro com uma expressão tensa. Porém, o árbitro não se interessou por Ark e falou com Dedrick. Dedrico. Sim. O normalmente sem educação Dedrick prostrou-se no chão. Você derrotou o vampiro Karakul através de um duelo de vampiros. O árbitro olhou para Ark e Volan e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Você parecia ter usado um atalho. Eu julgo que não houve ações que violassem as regras do Lorde. De acordo com as leis do grande Lorde Vampiro, todos os bens do Conde Karakul serão doravante seus. Dedrick, eu concedo a você a glória da vitória em nome do Senhor. Quando o árbitro levantou a mão, chamas azuis envolveram Karakul e algo preto apareceu. O coração negro voou em direção a Dedrick que o absorveu. Ao mesmo tempo, uma janela de informações apareceu na frente do Ark. Sua convocação Dedrick derrotou o vampiro de alto escalão Karakul. Graças à absorção do coração e do sangue de Karakul, Dedrick agora pode evoluir. Por favor, escolha um familiar para ser o principal. O familiar criado pela evolução da fusão terá as estatísticas do familiar principal com as estatísticas do familiar auxiliar após consideração. Evolução? Que tipo de sorte é essa? A boca de Ark caiu distraidamente enquanto ele olhava para a janela de informações. Claro, ele sabia que Dedrick herdaria todos os bens de Karakul se o derrotasse. Porém, Ark nunca imaginou que isso faria evoluir. Então o árbitro balançou a cabeça e olhou para Ark. Você, é o mestre que convoca Dedrick? Sim, está certo. Houve algum problema? Ark rapidamente fechou a boca e respondeu. O árbitro murmurou como se estivesse pensando em voz alta. Até agora houve apenas uma pessoa que fez de um vampiro sua invocação, o herói Maban. É assim? Seu descendente apareceu? Não era uma voz cheia de hostilidade. Não, de alguma forma estava cheio de saudade. Você conhece o herói Maban? Ark perguntou, mas o árbitro não respondeu. Ele começou a sair com olhos vagos antes de repente fazer uma pergunta. Como descendente do herói Maban, você pode escolher a evolução. Você já sabe disso, mas mesmo entre o clã dos vampiros, Karakul nasceu com raro poder e talento. Ele já está morto, mas se você escolhê-lo durante a evolução, você receberá uma convocação poderosa com a qual Dedrick nem pode ser comparado. Que personalidade você escolherá para evoluir? Dedrick olhou para Ark com uma expressão ligeiramente preocupada. Graças ao seu comportamento anterior, Dedrick estava preocupado com a evolução, mas Ark não estava preocupado. Estatísticas? Habilidades futuras? Claro que foi importante. No entanto, os pensamentos de Ark sobre sua convocação não eram tão simples assim. Ele ficou ainda mais certo depois de passar vários dias sem ser convocado. Se a personalidade de Dedrick desaparecesse, seria melhor não evoluí-lo. Dedrick. Ark respondeu sem qualquer hesitação e o canto dos lábios do árbitro apareceu. Era uma expressão em que ele não tinha certeza se o árbitro estava sorrindo ou franzindo a testa. Quando houve silêncio por um tempo, Ark mais uma vez abriu a boca. Então, abruptamente, o corpo do árbitro se transformou em centenas de morcegos e voou pela janela. Meu dever aqui acabou. Escolha como quiser. Ark suspirou e relaxou. Foi uma sorte que o árbitro não tenha visto problemas no duelo. Então ele prosseguiu com a evolução e Dedrick foi envolto em um sinal vermelho. Assim como quando ele passou de morcego a vampiro, a energia escura foi a única mudança visível. A evolução foi realizada com sucesso. Dedrick foi promovido após absorver a força de Karakul. O grande senhor que governa o clã dos vampiros deu-lhe o nome de Hakard.
Hakad adquiriu o conhecimento necessário para se tornar um vampiro de alto escalão. Além disso, ele ganhou os direitos sobre todos os bens e territórios deixados por Karakul. Hakad, um vampiro que derrotou o vampiro Karakul em um duelo e ganhou o título de conde. Sua magia se tornou mais poderosa após absorver o sangue de Karakul. Além disso, os fragmentos do conhecimento de Karakul manifestarão seus poderes de vampiro mais rapidamente. No entanto, o sangue de um vampiro aumentou sua fraqueza à luz. Enquanto estiver sob a luz do sol, ele não poderá se transformar em vampiro durante o dia e terá todas as estatísticas reduzidas em 50%. Além disso, a sua resistência à escuridão aumentou em 50% enquanto a sua resistência à luz diminuiu em 50%. Raça, demoníaca. Alinhamento, escuro. Classificação, classe média. Saúde, 1520 mais 150. Lealdade, 78 mais 20. Força 113 mais 20. Agilidade 95 mais 20. Vigor 279 mais 20. Sabedoria 58 mais 50. Inteligência 166 mais 50. Sorte 36 mais 10. Asterisco o poder de ataque da espada de Lancel aumentou em 9. A durabilidade aumentou em 80. Asterisco os slots de habilidade de sugar sangue aumentaram para 2. Asterisco o efeito de Skill Block foi adicionado ao Blind Sucking. Você aprendeu a habilidade Blind Lane. Bloqueio de habilidade, efeito secundário de sugar sangue o iniciante, habilidade especial racial, habilidade especial de Karakul. Ao usar a habilidade de sugar sangue, há 10% de chance de bloquear uma das habilidades do inimigo. No entanto, a habilidade bloqueada é decidida aleatoriamente. Um aumento na proficiência da habilidade aumentará a probabilidade e a duração da habilidade bloqueada. Blind Lane, iniciante, características da espécie. O sangue de um vampiro é uma existência sombria com uma forte maldição embutida nele. Blind Lane é uma técnica que espalha o sangue do vampiro e aplica uma maldição a uma área fixa. Quando afetado pelo sangue, há 50% de chance de delírios, confusão, frenesi e desespero, o que diminui o poder de combate. Porém, o vampiro também terá suas habilidades reduzidas em 50% até recuperar o sangue perdido. Blind Lane só pode ser usado à noite. Há 50% de probabilidade de que todos os inimigos em um raio de 10 metros sejam afetados pelas diversas situações mencionadas por 10 minutos. Quaquaquacan. O lugar onde havia um enorme círculo mágico tremeu com um som estrondoso. Ao mesmo tempo, metade dos demônios entraram em colapso. Um cavaleiro vestindo armadura preta e segurando uma baioneta manchada de sangue levantou a cabeça. Então ele tirou da bolsa uma joia do tamanho de um punho. Uma aura sinistra difícil de descrever o rodeava. O cavaleiro olhou em volta e encharcou a joia em uma poça de sangue. Então uma janela de mensagem preta apareceu. Você conseguiu absorver a essência de 666 demônios menores na joia do diabo. A joia do diabo também absorveu as habilidades especiais dos demônios. Acabou. O cavaleiro murmurou baixinho. Foi naquela época. De repente, o espaço atrás dele se distorceu e um velho apareceu. Parabéns, você finalmente se tornou forte o suficiente para conquistar completamente os demônios menores. Demorou muito mais tempo do que eu pensava. Claro, o demônio menor é um oponente muito mais forte do que os demônios que você lutou até agora. Naturalmente seria difícil derrotá-los nas primeiras vezes. Mas agora você adquiriu as habilidades dos demônios inferiores, então você é finalmente um verdadeiro Cavaleiro da Ruína. Cavaleiro da Ruína. Isso mesmo. O cavaleiro de armadura preta era Alan. Alan obteve o status ódio depois de ser derrotado por Ark e mudou de profissão para Cavaleiro da Ruína. Depois disso, Mazeltil o levou a campos de caça de alto nível para aprender as habilidades relacionadas ao Cavaleiro da Ruína. Um Cavaleiro da Ruína teve que coletar as essências dos demônios. Uma das habilidades de um Cavaleiro da Ruína era absorver a habilidade do monstro correspondente usando a joia do diabo. Até agora, Alan absorveu 20 habilidades diferentes. Todos os demônios de alto nível que ele absorveu tinham habilidades únicas e poderosas. Um Cavaleiro da Ruína é uma profissão mais forte do que eu pensava. De acordo com as habilidades absorvidas e meu nível, meu dano excede completamente o de um Cavaleiro Sagrado. Claro, criar um Cavaleiro da Ruína não foi tão fácil quanto parecia. Ele passou os últimos meses apenas caçando monstros que passaram pelas barreiras. Por quanto tempo vou fazer isso? Você não quer se tornar forte? Eu tenho, mas... não se preocupe. O treinamento acabou. Mas eu tio riu. Então o espaço distorceu novamente e alguém entrou nas enfermarias. Surpreendentemente, a pessoa que apareceu era um usuário ruivo usando uma máscara branca. Mas eu tio falou instantaneamente com uma voz entusiasmada quando a pessoa apareceu. Esta pessoa é o implementador da verdadeira história. O mestre da verdadeira escuridão. Você é o Cavaleiro da Ruína? Quem é você? Como você ouviu, sou eu quem está implementando a verdadeira história. Minha tarefa é retificar a história errada. Sua força me apoiará. É possível agora. Assim que eu contar sobre algo interessante, você me envolverá mais. Não há dúvida sobre isso. Algo em que estarei interessado? Ele está falando sobre o vestibular da empresa? Claro, a razão pela qual Alan começou o jogo foi para se juntar ao Global Exos. No entanto, isso foi há alguns meses. Agora, seu único propósito ao jogar era se vingar de Ark. Ele não teria suportado os últimos meses se não fosse pelos pensamentos de vingança. Mas sua primeira tarefa envolve seu Tandal, que voltou à Terra-média. Quase todos os preparativos estão concluídos. Que tal isso? O Cavaleiro da Ruína aparecerá naquele mundo? Alan se encolheu e olhou para o Homem Vermelho. Alan também viu o vídeo de Ark postado no site oficial. Se Ark posso fazer, então eu também posso. Embora eu gostaria de encontrar Ark imediatamente, isso seria muito chato. Ok, vamos desafiar Ark. Usarei o sistema para enviar a ele um desafio oficial. Apenas espere Ark. Bom, então siga-me. Uma estranha luz cinza penetrou em seu capacete. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.